Fala, Manoê! Manoê vai continuar falando. Aqui, mãe Viviane de Oxum, pelo Bradcast Studio. E esse é o nosso Fala, Manoê Cast. É o seu podcast de axé. Então, hoje, o nosso primeiro episódio, eu vou começar agradecendo a minha mãe Oxum. E eu vou ficar muito emocionada com isso, porque é como eu digo, eu costumo dizer que ninguém para o curso dos rios. E minha mãe Oxum abriu todas essas portas para que esse encontro acontecesse, para que a gente vivesse lindas experiências e saberes dessa jornada que eu estou traçando através do mundo do universo do axé. Eu quero agradecer a Exu pelo dia de hoje, que abre os nossos caminhos, que vem trazendo vitórias, e por mais rebuliço que Exu cause, ele desorganiza para organizar. Ele bagunça para colocar tudo no lugar. Então, eu, como discípula de Exu, não poderia deixar de louvá-lo nessa segunda-feira e nesse dia, onde nós estamos gravando esse podcast. A Maria Farrapos, minha guardiã, que disse, levanta, moça, vambora. Bota o pé que eu boto o chão. Então, a ela, a minha gratidão, meu carinho. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros que estão aqui com a gente, ao Toque de Axé, de propriedade do Rodrigo de Ogum, que é localizado na Rua Estância, número 42, em Padre Miguel. Costura Ancestral, vestuário de axé, de propriedade da Juliana. De Lua Doces, de propriedade da Luana. Marmita da minha mãe, de propriedade de Andréia. E Mãe Janaína de Oxum, localizada em Oswaldo Cruz. Esses são os nossos parceiros que estão lado a lado aqui com a gente. Não poderia deixar de agradecer meu marido, meu parceiro de jornada, aquele que diz assim, vambora, tu é maluca, mas vambora. Vambora fazer tudo junto. Que é meu marido, meu esposo Júnior de Ogum, que está sempre aí do meu lado. E vamos em frente. Então, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada. Eu tenho um imenso prazer de apresentar no meu primeiro programa uma mulher de axé, né? Sacerdotisa da Casa de Jurema da Mata, umbandista, apetebí em Ifá, mãe, esposa, empreendedora, oraculista, mãe Marcela Ré. Obrigada, Marcela! Ô, meu Obrigada amor. por você estar aqui hoje. É um prazer receber você aqui. E eu espero que o nosso papo renda muitos frutos e que as pessoas que estão nos ouvindo possam desmistificar a nossa religião, a nossa religiosidade, que ainda é muito combatida. Obrigada por você estar aqui. Eu fico muito honrada e agradecida, primeiro aos nossos mentores espirituais superiores, né, que conduzem tudo da melhor forma possível para que possamos nos encontrar, nos unir, nos reencontrar com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo carinho pelo axé. A Umbanda é uma religião que vem progredindo muito, é uma religião que só tem 112 anos, né, vai fazer aniversário agora dia 15 de novembro. E nessa trajetória de divulgação da Umbanda, ela é nova, mas já é uma religião que vem acontecendo há muito tempo nos seus lares, né, nas casas das pessoas, e que, por não ser codificada, gera uma colcha de retalhos, onde cada um fala e faz a melhor banda possível. Então, a espiritualidade ela é tão misericordiosa, tão benevolente conosco, que ela nos une no mesmo propósito para falar com amor e carinho da nossa amada Umbanda. E eu fico muito lisonjeada, muito honrada de ser convidada para a estreia do seu programa, né? De uma amizade que cresceu assim aleatório, forma muito despretensiosa, natural no Instagram, que é uma rede de comunicação hoje que abre portas, né? Que ligou o mundo inteiro devido à pandemia, né? A gente começou a se deslocar nesse movimento tecnológico e ela uniu pessoas com o mesmo propósito. E eu fico muito agradecida a Ogum, que abre meus caminhos, a Exu, que está sempre comigo, trilhando, né? A parte de Fá também, para mim, é muito importante. Não sou uma filha de santo de um ibé específico que eu frequente, mas eu tenho contatos com o meu babalaú quando eu preciso, a Orúmila, que é o meu maior mestre, o meu maior condutor de destino, através do Odu. E eu fico muito agradecida por esse convite. Vamos bater papo. Eu que agradeço. Bora, vamos lá. A gente vai falar sobre muitas coisas aqui. E eu gostaria de começar perguntando, Marcela, quem é Marcela?
A Marcela é aquela pisciana doce que tem parece uma ariana, né? Eu pergunto assim, olha, o que vocês acham? Qual é o meu signo? Eu faço enquetes lá. Aí dão escorpião, dão Áries, dão gêmeos, mas não dão Não, piscianos, peixes. não dão peixes. Mas eu sou uma pessoa muito doce. Um docinho de laranja azeda? Sou. Mas eu tenho um ladozinho muito humano, sabe? Eu sou uma filha de Ogum. Marcela é casada há 22 anos, com 3 filhos, formada em marketing, formada em administração. Já tem mais de 15 anos que eu tenho essas graduações, mas eu vim da indústria farmacêutica. Então eu tenho essa habilidade, essa natureza de ser falante. Olha, mais uma coincidência, que eu também trabalhei na indústria farmacêutica. Eu fui muito. Eu fui propagandista. Eu fui propagandista, 12 anos da minha vida. Então tá aí o grande teor da nossa comunicação, exatamente, né? Que a gente precisava falar com os médicos, então a gente cria essa habilidade, né, de falar. São coisas naturais, Naturais, que a gente vai desenvolvendo para trabalho e acaba trazendo isso para a vida, né? Mas eu sou uma pessoa um pouco, digamos, muito séria, sabe? As pessoas, às vezes, têm receio de conversar comigo. Eu sou a mulher do sorriso largo, mas eu sou aquele de olhar marcante. Mas isso é uma característica dos filhos de Ogum? Eu acho que é. É uma característica de filho de Ogum ser aquele diplomata, mas quando ele tem que puxar, ele puxa. Sem dó nem piedade. Mas isso não é uma característica ruim pra mim. Porque nós somos sérios e nós não nos comprazemos com a mentira, com a falsidade. Sim. Né? A gente acaba sendo muito de verdade. Isso acaba repelindo alguns, né? Ainda mais aqueles que são os oportunistas, a gente acaba afastando. Se falar de oportunista, a gente corta logo na raiz. Já tem um feeling natural pra isso. Mas é que eu falo, minha doçura vem aí. Eu percebo quando a pessoa tá com intenção comigo, mas eu deixo ela rolar um pouquinho. Aí tu deixa. Eu como espírita cristã, umbandista e fista, eu tenho que acreditar no ser humano. Eu não posso ser esse facão pra tudo na vida. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, de perceber e dar a oportunidade daquele ser humano, através de mim, evoluir. Se modificar. E ainda assim, se eu perceber que durante um tempo aquela pessoa não modificou, primeiro eu me afasto. Para eu cortar, tem que estar muito explícito. Mas o meu corte é rasteiro. Isso aí. Não tem essa. Marcela, quando é que começaram os seus eventos espirituais? Porque tudo tem um começo, né? Quando não é de uma família tradicional, umbandista, né? Que tem essa religiosidade no meio. E acredito que há 20, 25 anos atrás isso não era tradicional em muitas famílias. As famílias eram tradicionalmente católicas, né? Salvo raras exceções. Então, alguns eventos aconteciam que pontuavam que aquela pessoa tinha uma inclinação para a espiritualidade no sentido da Umbanda e tudo mais. Obviamente, a gente sabe que aqui e ali era um preto velho dando um passe, uma moça que rezava. Mas quando foi que, com a mãe Marcela, isso começou a acontecer? Então, meu pai veio de uma família protestante, né? A família do meu pai era toda evangélica, protestante, de frequentar culto, igreja no domingo. Eu lembro que meus irmãos gêmeos, bebezinhos, nasceram e a gente começou a emergir na igreja presbiteriana. Somos uma família de 4 filhos, o mais velho, eu do meio e meus 2 irmãos mais gêmeos mais novos. E nós íamos para a igreja com os meus pais, com a minha tia, com meu padrinho, com as minhas primas. E aquilo foi seguindo na tradição, porque antigamente a mulher tinha que acompanhar o homem. Ela não podia ter voz, ela não tinha voz, né? Ou ela tinha voz e era rebelde, e a sociedade, né, dava uma repelia, ou ela acompanhava e ficava lá naquela imagem de boa moça, boa esposa, família edificada. Só que minha mãe, por trás disso, hoje eu posso falar que meu pai é falecido, não vou botar nenhum contra o outro. Não tem complô. E minha mãe, por trás, me levava em festa de Cosme e Damião. Levava pra tomar um passezinho aqui. Uma melhor amiga que eu tenho hoje, que é até minha comadre,
né? A mãe dela recebia uma cigana em casa e às vezes eu tava brincando no condomínio, mandavam me chamar e toda hora me mandava chamar a cigana e ela falava coisas lindas pra mim, mas eu morria de medo e depois tive a entender que o medo é um sintoma de mediunidade, porque tu sente o que tu não vê, então tu sente medo, né? Então você já tá extrasensorial sentindo aquela energia, então você já sabe que é médium. E eu ia lá toda cheia de medo. E eu falava, e aí fui crescendo, fui crescendo. Minha mãe, a gente frequentando um terreiro perto da minha casa. Tudo isso sem teu pai saber. Tudo isso sem meu pai saber. Tudo isso sem meu pai saber. Assim, era discreto, era tudo muito, muito sigiloso. E aí ele veio a falecer, tem 17 anos, mas eu já era casada quando ele faleceu. Né? Então eu conheci meu marido há 21 anos atrás, 22, e a família dele toda umbandista. Eita. Em peso A espiritualidade deve ter falado assim, olha, ela tá indo por um caminho escondido, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver porque ela é casada, ninguém vai mandar na vida dela. Tipo isso, né? E olha, eu seguro essa mulher, porque essa mulher, quando se revoltar, ela vai meter as caras e vai. Então vamos tentar amaciar essa isso jornada. aí, pra não ter briga de lugar nenhum. Exatamente. E aí, a família dele toda umbandista, começamos a frequentar um centro, né? Lá da família dele, que já frequentavam. E nisso eu fui imergindo cada vez mais. E nesse outro centro que eu frequentava com a minha mãe, eu frequentava esse centro da minha mãe e o da família dele. E aí acabou que eu entrei há 22 anos na Umbanda, lá atrás, e tô aqui até hoje, apaixonada. Olha que maravilhoso. Como é que a espiritualidade traz os caminhos pra gente de forma que a gente nem imagina. Olha, o pai de uma religião protestante, a mãe já com uma sensibilidade, porque com certeza ela tinha essa sensibilidade para observar em você essa inclinação e conduzir você para um caminho da espiritualidade. Minha mãe conta que a minha avó trabalhou muitos anos em mesa kardecista, minha avó materna. Em mesa kardecista e algumas manifestações de Umbanda, de guias de Umbanda, nessa mesa kardecista. Então, minha mãe também não brotou do nada, né? Ela não despertou do nada. Ela já vem com histórico. Já tinha esse histórico na família. E não queria que, de repente, isso se cortasse em relação a você, já que para ela era podado por conta da religiosidade do seu pai. Meu pai. E minha tia jogava cartas, a minha tia também tem vidência, então, vidência ostensiva. Então, já era natural para minha mãe, entendeu? Entendi. E eu agradeço, porque hoje eu tô aqui graças a ela. Claro, óbvio. Eu vou começar a fazer umas perguntinhas pra você. Você quer um café? Não, meu amor, obrigada. Você é feita por algum sacerdote? Não, antes que esse assunto polêmico. Quantas casas você passou? Então, eu comecei na casa de Jurema, né, lá no Engenho Novo, onde eu fiquei 5 anos nessa casa. Iniciei lá, batizei, fiz todas as águas de lá. Só que lá é uma associação. Não é um dono que não é o pai de santo que é dono daquela casa. Vem por diretoria espiritual, vem toda aquela hierarquia como se fosse na Tandamirim, né? Eles vêm, eu sou cria de um espelho de Tandamirim, né? E lá tem diretor espiritual, então toda uma direção com votação. Quando eu entrei, era um diretor, era um pai de santo X. Que ficava no controle daquela casa, só para eu poder entender a estrutura. Isso aí, da casa mediúnica. Sim. Né? Ele era então não tinha, por exemplo, maior. Como nós lá, que nós temos a Estrela, o pai Roberto é o sacerdote, fundador da casa, e é até hoje. Então nada acontece sem ordem dele. Não. Existe uma diretoria, tanto espiritual quanto material, porém, a ordem dele é respeitada. É isso aí. Tá? Lá era assim. Só que de 5 em 5 anos muda. Muda. E nessa mudança, na pré-mudança, já começa. Eu nunca tive problema nenhum com ele. Nunca, mas outras pessoas tinham, né? Filho de Xangô, muito ditador, muito hierárquico. Comigo nunca foi, porque eu sempre fui uma filha extremamente obediente. Tanto que toda festa de Oxóssi eu volto lá. Festa de Cabocla de Jurema eu volto lá, eu sou bem recebida. Tenho fácil acesso com todo mundo, sou de poucos amigos, mas sou bem-vinda, né? Sempre fui bem-vinda lá. Então, assim, ficou nessa história. Quando começou a ser muito tititi, eu preferi me afastar.
Eu já tava vendo, primeiro que eu só ia lá para receber santo. Já não tava me suprindo nas minhas necessidades, não supria mais. E eu falava, cara, eu não quero vir aqui só para trabalhar, dar santo e ficar nisso. Eu senti uma sede de uma água onde eu só bebia refrigerante. Mas eu não sabia que a sede que eu sentia era uma água. E a água era o estudo, né? Eu só tava ali na parte boa, no prazer, no legal, né? Na que manifestação. É onde muitas pessoas se sentem muito confortáveis, inclusive. Eu me né? senti até uma parte. Tem pessoas que acham que ser um bandista é só receber santo. Mas aí eu descobri que não. Porque até então eu também tava assim, eu adorava, chegava lá na assistência, recebia santo da assistência. Gente, eu tenho santo. Eu fui assim, porque eu era adolescente, eu tinha 20 anos. A gente tá falando quando eu tinha 20 anos, era nova. Entrando na Umbanda, na terceira gira, eu frequentando, já tava dando santo na assistência. E é tudo muito novo, eu me sentia importante, com medo, era um mix louco na minha cabeça. Mas eu falei, pô, eu tenho santo, né? Porque pra um jovem, tu fala, caraca, que legal. O quê? O santo me escolheu, eu tô aqui. E depois aquilo, aí eu entrei, aí desenvolvi a mediunidade, só que ficou só nisso. E aí começamos a trabalhar. E aí eu fiquei, gente, é só isso por isso. E lá era segunda, sexta, todo dia 27 e sábado. A semana era preenchida, assim, muitos dias de trabalho mediúnico. E eu gostava, porque preenchia minha semana. Só que muita coisa e pouco conteúdo. Muito trabalho mediúnico e pouco conteúdo. Exatamente. Muita prática e pouca teoria, vamos dizer assim. E aí a gente começa a enxergar mais. Chega uma hora que prega e o que fala. Sim. E o que faz. Eu comecei a falar, pô, o que é pregado aqui não é feito aqui. O que é pregado aqui não é feito aqui. E eu fui analisando. Isso foi fruto de 2 anos e meio, 1 ano e meio a 2 anos. Eu observando e aquilo já não me preenchendo. Eu falei, eu acho que eu tô com falta de ler. Aí eu comecei a ler as obras... Robson Pinheiro, comecei a ler tudo, o Tambor de Angola. Eram muito menos acessíveis do que hoje. Muito menos acessíveis. A gente, inclusive... Aruanda, Antes que Tambores Toquem, os clássicos, os clássicos, porque a literatura umbandista, ela cresceu muito de um tempo pra cá. Muita coisa. Então, na nossa época, porque eu tô há 25 anos nessa estrada aí, a gente não tinha uma literatura que hoje a garotada tem, que pode pegar um bom conteúdo. Isso é bom e isso é ruim, né? Porque também tem que ver... primeiro que lá naquela nossa época só tinham autores poucos. Então a gente ficava na mão do conhecimento deles. Sim. Hoje não. Se a pessoa tem uma maturidade, ela já consegue ler tudo e extrair o que é principal para ela. Que é importante. O que é o importante. Então, para uma pessoa que está na busca incessante do poder, do status, ela vai ler tudo e não vai entender nada. Mas quem tá na busca de conteúdo da essência, ela consegue filtrar um pouquinho, né? E aí eu fui lá, sentindo essa sede, comecei a ir em busca de livros e fui lendo. Eu descobri que eu posso ler em casa. Eu falei, vou ler em casa. Aí, nessa transição, logo quando eu tava começando, num ano antes da mudança de diretoria, já começa, né? Aí começa a mostrar trabalho aqui, pra ganhar voto dali. É assim, é política. É política. Quem mostra mais trabalho, quem é melhor, quem é mais sociável, quem é mais intelectual, quem é mais flexível. Eu não gostava do inflexível, agora chegou um flexível. Aí a pessoa começa a pegar o oposto do que tá. Pra ver se ganha. O que é bom se absorve, o que não é impede. E aí começou naquela. Eu falei assim, eu não gosto desse negócio. Eu não sabia explicar o que era, mas também não batia. E aí eu fui. Aí uma galera saiu. Eu fiquei. Essa galera saiu, foi para um outro terreiro, tá? O que acontece hoje muito, porque é mais natural para mim do que beber água com açúcar. Eles saíram, se encontraram lá. Olha, lá é muito legal, lá tem isso, aquilo outro, é terreiro novo, o pai de santo é dono da casa. Frisavam muito nisso para mim. O pai de santo é dono da casa, o pai de santo é dono da casa, lá tá legal. Aí eu fui conhecer, gostei. Pedi para sair, mas não entrei lá. Fiquei assim uns 2, 3, 4 meses respirando, analisando se era isso mesmo que eu queria. E aí frequentando outras casas também. Nisso, frequentei lá, gostei. Aí entra, vem trabalhar aqui, não sei o quê. Entrei. Acabou com o Mata Virgem, também no Engenho Novo. E lá fiquei 6 anos. Já trabalhando, já dando consulta também, trabalhando direitinho. Qual foi a diferença da primeira casa
Aí pra que essa tá. casa. Nenhuma. Estudo, nada. Nada. Eu fiquei mais 5 anos. E aí, como eu já tinha um pouquinho da bagagem dos livros, que eu descobri uma sede do livro, eu amo ler. Eu descobri sede do livro, eu fui lendo um atrás do outro, eu fui descobrindo outros autores, e aquilo foi me deixando assim. Só que pelo menos lá o dono da casa era o pai de santo. Sim. Falei, opa, então a vida inteira vai ser ele. Só tem um cacique nessa aldeia. Tá ótimo. Fiquei. E aí, minha irmã, aí que a história começa a complicar um pouquinho. Trabalhando, né? Meus guias, graças a Deus, sempre orientação do evangelho, sempre com boas orientações. Nunca fui daquela medianeira que tentava adivinhação. Olha, seu cabelo tá preto, seu cabelo tá branco, sua avó vai morrer, seu tio vai fazer isso. Não. As orientações, como eu dou aula, né, de Umbanda, então a gente acaba se aprofundando mais nos fundamentos das coisas. O nosso orixá direciona o tipo de aconselhamento. Eu sou filha de Ogum. Então, Ogum é direção. Não é fantasiosa. Ele quer o caminho para você hoje. O que Ogum traz na minha coroa é te melhorar para tua vida daqui para frente. O que tu fez para trás, tu fez. Você tem a oportunidade de melhorar e não fazer de novo. Né? Mas não tem que repetir. Né? Então, os conselhos dos meus guias são muito direcionadores, retos. Né? Tata Mulambo, Cabocla Jurema da Mata, Vovó Cambinda, Ritinha, e aí por aí vai. E aí, lotava. Às vezes até mais do que os guias do próprio Pai de Santo. E aí começou a criar aquela... E aí começa a incomodar. Sem eu querer. Sem eu querer. Porque nunca o aluno quer se sobrepor ao mestre, né? Só aqueles que são realmente, que trabalham na arrogância, é que querem se contrapor àquele que lhe dá o estudo, que lhe dá a mão, que lhe abre a porta da casa. Exatamente. Mas às vezes é uma coisa que é natural. E eu sempre muito humilde, sabe? Muito humilde. Trabalhava rápido. Quando eu via que os guias dele já estavam acabando, eu tentava acelerar os meus aconselhamentos para eu nunca ficar com 3, 4 médios, 3 consultantes para atender e todo mundo ficar me esperando. Não, eu sempre dancei conforme a música. Mas isso não me incomodou, porque eu lá fui muito bem acolhida também. Né? Não me incomodou a ponto de eu ficar extremamente desconfortável. Não. Mas tinha essa frequência. Então, assim, trabalhava muito bem. Né, lá nessa casa, também, graças a Deus, era muito bem querida. Só que um dia chegou a Cabocla Jurema, no final de uma gira, de um atendimento, e isso eu não imaginava por essa luz que me ilumina. Ela chegou no final da gira, ela pediu a palavra. Nisso que ela pediu a palavra... Já dá um frisson, já deu dá um oco na gente. Né? Minha mentora amada, eu te amo tanto. O que você vai fazer, O que você vai fazer, querida? Fica quieta. Fica quietinha. Ela não ficou. Aí ela me chama de Bacuritita. A minha Bacuritita, eu preciso dar um recado. Ou ela me chama de minha menina ou de Bacuritita. A minha Bacuritita tem um novo rumo a seguir. Ela tem um novo propósito. Eu planejei essa missão para ela. Tudo que foi escrito até agora foi para aprendizado, para que ela se aprimore no caminho. Eu uso muito essa frase, é no caminho que se aprende. E a partir de agora, eu não venho mais nessa casa. Olha, e eu falava, minha lágrima corria. Gente. E não era eu que estava chorando, eu estava chorando, quer dizer, eu estava chorando com as palavras dela, e quando eu olhei, estava todo mundo chorando. E que ela tem uma missão maior e um propósito que ela ainda não sabe. Mas um dia ela vai compreender. Mãe Vivi, irmã, eu nunca na minha vida imaginei que o propósito fosse esse. Nunca. Pelos meus filhos, eu juro isso. Eu nunca passei na minha cabeça que um dia eu seria sacerdote. Nunca. E eu fiquei dali pra cá, aí a gente se abraçou, eu me despedia. Eu não entendi que a minha missão era essa. Eu saí da casa, mas toda quinta-feira eu estava frequentando a casa na assistência. Maluca. Eu resisti muito a sair. Desfazer esses laços, né? Olha, eu não desfiz. E aí, o que acontece? Eu fiquei frequentando a casa uns 6 meses. Só que eu abri uma loja na Barra da Tijuca.
E todo dia eu morava, vinha pra cá, ia pro terreiro, voltava, ia pra casa, pra Barra. Era, o plantão lá na Barra, na loja, era de 9 às 9, era loja de shopping. Então ficou um trajeto muito longo pra eu ir. E eu fiquei cansada. Aí eu fui parando de frequentar a casa e ficando só nas minhas funções de trabalho e casa. Abandonei o sagrado. Eu fiquei 1 ano e meio sem casa, mais ou menos. 1 ano e meio sem casa. E aí, Como fica esse período? A mediunidade, o É médium? o que eu tô te falando. Eu vim de uma casa que é seguidora de Caboclo Mirim. Então, é muita doutrina. É muita doutrina. Meus guias não se manifestavam. Sabe? Você não tinha isso de incorporar em casa, nada disso? Não. Nunca, não digo nunca. Mas não incorporava em casa. A não ser pra cuidar de um filho, de uma mãe, de um marido, né? E eu trabalhava, assim, em específico e analisando sobre a minha ótica a necessidade. Sim. Não senti essa carência do trabalho mediúnico. Não senti. Impressionante, né? Não senti a carência. Aquilo tava tudo ok pra você. Normalizado, eu com a minha conexão com os meus guias, continuei estudando muito, e eu tinha um altar, eu batia a cabeça todos os dias. A minha conexão, ela é muito sutil, E aí, eu me mudei pra Jacarepaguá. Eu falei, olha, Barra, eu fui ver, casa na Barra ou casa em Jacarepaguá. Só que a Barra era muito trânsito pra eu voltar pra minha casa e da loja para a Barra. Era melhor eu recuar pra Jacarepaguá. Tô morando em Jacarepaguá. E lá eu comecei a procurar centros perto. Eu já fui em todos, eu fui em uns 4, 5 centros e não batia. E eu não dava santo na casa dos outros, nunca fui. Né? Mas não batia. Aí comecei a ficar triste. Comecei a ficar muito triste. Eu falei, ai Deus, por quê? Eu tô doida pra trabalhar em algum lugar. Eu amo a Umbanda, eu amo servir a Umbanda. Começou a carência chegar de trabalhar. Porque enquanto você estava naquele ritmo de trabalho, casa é trabalho, Não casa. sentia. Exatamente. Tava tão cansada que aquilo ia ficando em segundo plano. Exatamente. E aí foi. Um belo dia, irmã. Tô eu chegando à loja cansada. De 9 às 9 era um plantão de loja de shopping. E eu não sou uma lojista que abandono loja na mão de ninguém, não. Eu fico lá, eu trabalho, eu atendo, eu faço caixa, eu faço tudo. Né? Eu sou pau pra toda obra. Cheguei cansada. Eu lembro que na época tinha pessoas que trabalhavam lá em casa. Ela botou a mesa. Ela foi embora. Aí eu falei, não, pode ir, filha. Eu lavo a louça, meu marido lava, a gente recolhe aqui. Tava muito cansada. E assim, meu coração assim, ó. Eu nem lembrava mais da sensação. Dos sintomas, Meu Deus, o meu coração. Tudo. E eu trabalhava. Ai, esqueci eu pulei até essa parte. Nessa parte que eu fiquei na casa de Mata Virgem, eu comecei a trabalhar numa casa de Kardec. Antes de eu começar na casa de Mata Virgem, eu já frequentava essa casa de Kardec. Então, eu trabalhei 12 anos na mesa de obsessão. Trabalhei muito tempo na mesa branca de obsessão. Talvez por isso a minha carência não ficou muito latente também. Isso. Porque de alguma forma você estava numa movimentação mediúnica. Exatamente. Não era a Umbanda com aconselhamento, mas era uma casa que aceitavam os guias de Umbanda. Então, eu trabalhava com o Exu Caveira na mesa de obsessão. Eu trabalhava lindo, maravilhoso. Foi muito. Então, eu fiquei lá esse tempo. Então, isso me trouxe muito mais controle mediúnico, né? Porque casa kardecista são comandos, né? A gente não... eu tô sentindo uma vibração aqui para tudo que eu vou dar. Não, tá sentindo, você vai sentir. Na hora que ele tem que chegar, ele vai chegar, né? E na hora que for permitido, não é assim. Então, eu tenho uma escola muito pautadinha, muito disciplinadora, né? Tanto que eu sou lá, os meus filhos falam que eu sou uma general, porque é disciplina. Mas na minha casa. Mas é uma característica de filho de Ogum ser general, né? Ser general. O próprio filho de Ogum se intitula um general.
Não pode ter soberba, mas é uma liderança muito... Ela chega na frente. A gente chega na frente, e alguns vão por esse caminho mesmo da vaidade, mas não é o seu caso. Não é o meu caso. Graças a Deus eu falo de coração limpo, diante da luz de Oxalá, que eu sou muito humilde. Eu sou até humilde demais, que as pessoas tentam até meio que me cagar assim na minha cabeça. Mas eu boto... Até porque liderança... Eu não posso perceber. Liderança não é poder, liderança é exemplo. É exemplo, exatamente. Tem muita gente que acha que liderança é poder. E tá totalmente equivocado. Então, eu sou muito humilde. Eu chego de boa, eu chego na minha, mas a gente mostra uma presença. Não tem... Claro. Não é forçado, né? E aí, eu falei, não, filha, pode ir que a gente lava a louça aqui. Cheguei cedo. Ela sempre ia depois que a gente jantava, né? Então, eu falei, não, vai lá que eu tô cansada. E aquilo tava assim, meu coração assim, ó. Eu falei, Júnior, eu não sei, eu tô passando mal. Não sei se eu quero ir no banheiro, se eu quero vomitar. Porque se confunde, né? A gente fica sobe e desce, sobe e desce. Eu falei, eu tô passando muito mal. Aí eu fui lá pro meu quarto, fui pro meu banheiro. Nisso que eu entro no meu quarto, irmã, a Jurema me toma assim, numa força. Eu sou médium semiconsciente, mas numa força que ela me tomou numa inconsciência. Ela me pegou, e de lá pra cá o Júnior foi, ela brada, né, quando ela desce, ela brada, que eu falei, gente, os vizinhos todos ouviram, é possível. Desceu, bradou, aí diz meu marido, aí ele começa a relatar tudo. Ela chegou, ela limpou a casa toda, limpou todos os meus filhos, limpou ele, firmou a minha casa, falou, ó, meu biriquitito, ele é o biriquitito, eu sou bacuritita. Meu biriquitito, pega um papel e uma caneta que eu vou escrever todo o fundamento da minha nova casa. Foram 5 páginas, frente e verso. Ela fundamentou do início ao fim. Deu a coroa mediúnica de todos eles, todos os meus filhos, do meu marido, o cargo de cada um, a missão de cada um. E dali pra cá, o tempo que ela quiser, dentro de 1 ano, ela procura uma casa pra gente abrir. Eu não lembro. Não lembro de nada. Nada. Eu sempre fui médium semiconsciente. Eu lembrava de tudo. Tudo. Até na mesa de Kardec com caveira. Tudo. Né? Não lembrava de nada, irmã. Ele foi me mostrando. Eu falei, o quê? Eu não aceitei. Eu falei, quem sou eu na fila desse pão pra abrir uma casa? Uma menina de 36 anos, né? Hoje a gente vê que tem sacerdotes novos, mas na minha realidade não era isso. Meu exemplo eram sacerdotes de 50, de 60 anos. E eu falei, cara, quem sou eu? Não sou ninguém pra abrir essa casa, eu não tenho essa competência. E Júnior? Ele falou assim, meu amorzinho, aí a escolha é tua, né? Pro que você precisar, eu tô aqui. Eu falei, não fala isso pra mim. Não fala isso pra mim. Aí eu demorei umas 2 semanas pra ficar aquilo na cabeça, e martelando. E ela vinha e falava, olha, minha filha, eu tô contigo. Eu te sustento. Você sempre trabalhou muito seriamente comigo. Não tem como eu te deixar desamparada. Confia em mim que é no caminho que a gente se aprende. Ela falava isso pra mim. É no caminho que se aprende. E eu falava, não sou competente a esse ponto. Não sou. E ela foi embutindo aquilo na minha cabeça. E aí eu já tinha sede de estudo. Aí que eu mergulhei em tudo, fui procurando cursos, que eu sou assim, não é porque eu sei de um conhecimento, eu sei de um conteúdo, que eu vou deixar de fazer o seu curso, não. Eu quero escutar o que você pensa sobre o assunto. O seu saber, né? Exatamente. Por onde que você chegou naquele lugar. Exatamente. Né? Que eu acho isso importante. E eu sou daquele tipo, irmã, que você pode saber a mesma coisa que eu, mas eu quero ouvir a sua ótica. Sim. Qual é a sua visão sobre X assunto? Porque, às vezes, eu também posso mudar a minha opinião, né? Sobre alguma coisa. Eu não sou estática. Uma coisa no IFA a gente aprende. Nada é estático. Não. Nada. Eu acho um absurdo quem fala assim, eu sou assim, vou morrer assim. Coitado. É a tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci Exatamente. Assim, né? Que não muda. Não muda. Eu falo, coitado, eu tô aqui pra aprender sempre. E pra mudar, sim, se ainda assim eu julgar que eu estou andando por um caminho que eu não quero mais. Não tô falando que é um caminho errado
ou abandonando É um caminho certo. que não cabe mais pra não é a gente. minha escolha mais. E aí eu fui. E aí em Jacarepaguá tem muitas casas, né? Aí o negocinho vem atentando, né? Uma pessoa falou assim, poxa, Marcela... Aí o que acontece? Eu já tava meia não querendo mais morar no apartamento que eu tava morando. Era muito grande, né? Eram 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, muito grande. E outra, tava tendo muitos conflitos lá de multa. Eu tomei uma multa de R$ 500 porque meu filho jogou uma bola dentro de uma vaga. Bateu uma bola pra lá, uma bola pra cá. Tomei uma multa. Então já tava desconfortável com a arbitrariedade do síndico. E eu, com gente arbitrária, eu sou intolerante. Isso é uma característica minha. Não bate, é choque. Uma pessoa arbitrária, eu não me dou. Não me dou. E o síndico de lá era muito arbitrário. Então começou aquilo. Eu fui conversar com ele, e no fundo de história, eu tomei uma multa de R$ 500, multa fixa. Fiquei pau da vida. Falei assim, olha, então eu vou procurar uma casa. Fui procurar uma casa. Quando eu cheguei na casa... Que é onde é a sede hoje. Só que eu não fui pra morar. Eu fui pra procurar... Aí antes. Chamei minha mãe pra conversar. Fomos almoçar num restaurante. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí a minha mãe... Ai, Marcela, o que que é? Você, quando me chama pra almoçar, pra jantar assim... É vai bomba. tacar alguma bomba nos meus peitos. Eu falei, mãe, segura que lá vem bomba, Sussu. Aí ela... O que é, minha filha? Falei, mãe, aconteceu isso. Aí ela pra mim... Que lindo, minha filha! Que coisa linda! Vamos abrir uma casa! Não. Eu falei, mãe... Tu tem noção como que é abrir uma casa? Eu tô aqui com medo do caceta, e você... Você assim, me dando essa força toda? Vambora, minha filha, a gente ajuda. Olha, eu fico na ficha, eu fico na cantina. Já separou a tudo. cantineira. Já separou tudo. Aí ele ainda falou assim, meu marido, eu te ajudo. Eu tô contigo, meu amor, a gente vai. Eu falei, tá bom. Aí nisso, fui eu em busca da casa. Quando eu cheguei na casa, aí eu procurando casa, não vi nenhuma casa. Essa foi a primeira casa. Quando eu entrei na casa, o corretor falou assim, por acaso você tá procurando uma casa pra fazer santo? Ah, mentira. Por Deus. Ah, mentira. Por Deus. Eu falei assim, Eu olhei assim e falei, Eu ia falar, mas eu primeiro tenho que achar a casa, né? Porque eu tinha que falar que ia ser uma casa de santo, mas primeiro eu tenho que achar a casa. Essa casa aqui é perfeita pra você. Falou assim. E foi me mostrando a casa, Não tinha luz, porque eu fui de noite, depois do expediente do trabalho. Ele me esperou a casa tinha acabado de chegar na corretora. E me mostrou a casa. Aí o que precisa? Ele precisa mostrar contra-cheque. Eu falei, não tem contra-cheque, só movimentação bancária, porque eu sou lojista, Então, extrato bancado de 20 mil, e foi. Precisa de fiador ou depósito. E começou lá a falar os documentos, Tá bom. Mandei a documentação na semana. Em 15 dias já tava com a chave da casa. Não tem como. Não tem como. Porque quando o santo quer, meu amor, vai na E aí, fomos planejar tudo, comprar imagem, comprar tudo, fundamentar a casa. Né? Aí eu tenho um amigo que é pai de santo até hoje, o Obariatê, com o nosso babalaô, fundamentamos a casa. Então a minha casa, ela foi fundamentada com um pai de santo e um babalaô, e me ensinando as coisas, né? E as diretrizes todas seguindo da casa de Jurema, da Cabocla Jurema. Que você não poderia deixar de seguir. Não, e eu falei pra ele, você é de candomblé, meu babalaô é de Ifá, mas a casa é de Umbanda. Só que em Exu a gente fundamentou com Ifá e candomblé, né? A gente fez alguns preceitos lá, já nessas linhas. E cruzamos todas as esquinas e fizemos tudo que a gente tinha que fazer pra fundamentar a casa, né? E aí, se ele é meu pai de santo, se ele botou a mão na minha casa, ele, em parte, ele tem uma parcela. Sim. Né? Mas falar que eu tenho um pai de santo, eu não tenho pai de santo. Eu tenho uma mãe espiritual, que é a Jurema. É a Jurema que é a minha diretora, que é a minha condutora, a minha mentora da minha vida, é ela. E é nela que eu confio mais do que qualquer ser humano. E isso foi enquanto as atividades da Casa de Jurema começaram a... 2018. Fazem 5 anos agora, mês que vem. Nossa inauguração, nossa festa. Nossa festa, 5 anos, dia 3 de outubro.
Olha que maravilhoso. Eu até, você tinha postado e eu já tinha programado pra ir. É durante a semana, né? Isso, terça-feira. Nossas giras são sempre às terças. Isso. Porque tem um evento também dia 8. Que é sábado. Axé domingo. Do domingo. Axé Mulher. A gente vai. E a gente, isso. Então, nós estaremos lá. Então, assim, qual foi a sensação que você teve na primeira gira da Casa de Jurema? Gente, foi uma gira fechada. Eu mandei convite só pros amigos, né? Pros amigos, mas só que eu não fechei tanto a porta. Você já tinha filhos? Já, todos eles. Todos eles. A casa tem 5 anos. A casa tem 5 anos. Não, então, mas quando você então, chegou filho lá, de santo? Firmou, então. Firmou tudo, tal, vou inaugurar a casa. Já tinha filho de santo? Não. Então, aí chamamos as pessoas. Irmã, 80 pessoas foram pra essa inauguração. Só eu dando consulta sozinha. Meu marido não recebia, né? Não trabalhava nessa época. Só eu dando consulta. Aí chamou Cabocla Jurema e chamou Ogum, que é o dono da casa. Tanto que o Ogum, ele é o patrono da nossa casa, Ogum Rompimato. Que é o Ogum que você trabalha. Que é o Ogum que eu trabalho. Belíssimo, belíssimo. Que é o Ogum que eu trabalho. E aí a gente chamou a Cabocla Jurema e Ogum pra trabalhar. Né? Nisso que eu chamei Ogum pra trabalhar e Jurema, eles foram dando passe. Isso foi num domingo, se eu não me engano, um domingo. Foi dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. A gente tem uma ligação muito forte com Ogum e São Miguel Arcanjo, que é o anjo protetor e vem na linha de Exu, né? Por isso que eu falo, aqui o chumbo é grosso, né? Sem querer, querendo, foi. Foi, Sem querer, querendo, foi. É. E perto de Bejada, que é a nossa maravilhosa falange da cura, da restauração, da proteção da inocência, contra as demandas perversas, né? Então a gente é amparado por Ogum, São Miguel Arcanjo, Exu e Bejada, é o que a gente é muito atuante, né? E aí foi, nesse meio, fizemos a inauguração com 80 pessoas, uma festa bacana. Na terça-feira, porque quem decidiu terça-feira foi a Cabocla Jurema, né? Por ser dia de Ogum. Isso. Eu ela escolheu também deduzi isso. Toda terça-feira é a nossa gira sem abrir mão, né? E aí, nisso que na próxima terça teria gira. Fiz o calendário, na próxima terça teria gira. Nesse meio termo, de uma semana, as pessoas começaram a procurar pra entrar na casa. Eu digo isso, cara. Eu digo isso muito lá em casa. Abre muito portal, né? Eu digo isso lá em casa. Quando eu faço os evangelhos com a vovó, eu digo, eu não tenho preocupação de ter filho de santo. A quantidade não tenho. Nunca foi. Não, eu não tenho, porque eu tenho certeza que o dia que vou arredonda, porque hoje eu sou vinculada a uma casa que é de liderança do meu sacerdote. Então eu não tenho a minha casa ainda. Eu sou mãe de santo, uma mãe pequena, dentro da casa dele. Mas eu não tenho essa preocupação. Isso é uma coisa que não me pega, porque eu tenho certeza que o dia que a vovó redonda botar o banquinho dela em qualquer lugar, vai aparecer. Vai aparecer. E assim, brota, porque tá? Porque sempre tem alguém precisando de ajuda. Brota, porque até hoje a gente freia muita gente pra entrar, porque qualidade pra mim não é quantidade, né? A quantidade não faz a qualidade. O que tem de pessoas durante a gira que pede pra entrar é muita gente. Lá em casa, quando tá vazio dá 60, 70 pessoas, 50, cheio dá 120, toda terça-feira, dia de semana. Então, muita gente pede pra entrar. E aí, nessa primeira semana, pediram pra entrar. Aí entraram 2 casais. E aí já começamos a gira com 4 filhos de santo. Né? E nessa semana, não fiz nada na cabeça deles, não fiz nenhuma obrigação. Falei, ó, a situação é essa, estamos abrindo agora. Então vai ter que ter paciência. Vai ter a primeira gira, mas precisamos fazer tudo certinho. Mas já podem vestir a roupa pra gente começar. E aí foi. E de lá pra cá, só vitória, graças a Deus. E crescer sem a pretensão de visão de ser uma casa grande, porque a Jurema não quer uma casa grande. No início, ela falou, eu só quero no máximo 30 filhos. Na semana passada, eu fui na casa do pai Luizinho, né? Eu fui trabalhar. Eu fui lá pra assistir a Gira de Caboclo, que eu tô sempre lá. E lá ela falou, olha, o limite nesse ciclo... O que ela fala de ciclo, eu entendo de 5 em 5 anos.
né? Ela falou, nesse próximo ciclo, né? Porque a gente sabe que uma casa de santo, ela tem um ano de ataques trevosos. Foi muita coisa pra contar. 1 ano de ataques trevosos, 3 anos de solidificação e até 5 anos para se tornar madura. Então, passamos de uma fase introdutória de amadurecimento. Claro, avalio Exatamente. Que isso seja um propósito realmente da cabocla, de fundamentar tudo, e é como se fosse realmente uma obra. Você está começando lá de baixo, a estrutura, aí acontece um problema na estrutura, você conserta, você vai aqui. E a estrutura física é o de menos, né, irmão? Não, tô falando de estrutura pior são as estruturas espirituais. Nesse 1º ano, aconteceu muita coisa. Foi incêndio, foi assalto, foi 3 vezes uma pessoa obsediada querendo a casa para ela. Mas foi muita coisa. Muita coisa. Foi poste que caiu, derrubou meu muro todo. Foram muitas lutas e, muito. Porque o obsessor, ele ataca no financeiro, também, né? Pra destabilizar também. E aí, daqui agora, esses 5 anos daqui pra frente, ela já aumentou. Ela, só vai até 100, 120 no máximo. Eu falei, que é isso, senhora? É muita coisa, é muito filho de santo, não dá. Então espera aí que a gente tem muito que ver a casa de Jurema da Mata crescer aí, minha filha. Ela já falou, aqui tá pequeno. Já falou, aqui tá pequeno. E aí eu vou vivendo um dia de vez, entendeu? Não tenho essa ansiedade, não tenho a pretensão, mas assim, eu vou me ajustando. É claro. Né? Porque o que é teu vem pra tua mão, como eu digo. Ninguém para curso de rio. Então, se entregar é como eu falei, né? Que a Maria Farra falou. Bota o pé que eu boto o chão. Bota o chão, é isso. E a espiritualidade, ela manipula tudo. Bota o pé. Porque a gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, mas a gente fica querendo muito a aprovação dos nossos guias. A gente fica esperando a coisa acontecer pra gente ir. Ela fala, é no caminho então, que se aprende. A gente tem que aprender a ir. E depois que a espiritualidade vai dar caminho. Conduzindo. Marcela, eu vou te perguntar o seguinte. Eu vou terminar essa fichinha e vou fazer a propaganda dos nossos parceiros aqui, até para você tomar um café, pra gente poder continuar a conversa. Hermínia, eu preciso só de um retorno teu do nosso horário, tá? Como é que a gente tá? Tá bom? Tá. Você não precisa falar de fundamentos, tá? Mas qual seria a ritualística para a confirmação de um filho na casa de Jurema? Você hoje tem filhos confirmados lá dentro? Eu tenho pessoas que estão comigo desde o início, né? O meu mais velho tem 4, o outro tem 4,5, 3. Os mais novos têm 6 meses. Mas eu tenho filhos de santo desde o início que vem trabalhando com a gente já desde da fundação da casa. Para iniciar é batismo, entrada, fica 6 meses na assistência. Aí depois de 6 meses eu falo tudo pra pessoa desistir. Eu falo aqui assim, mentira. Por Deus. Você desestimula todo mundo. Eu desestimulo todo mundo, porque é casa de Ogum. Casa de Ogum é casa de regra. Casa de Ogum é casa de disciplina. Casa de Jurema não é bagunça. E casa de Jurema tem uma dona, que sou eu. Então se você não aprende a baixar a cabeça pra aprender, você nunca vai sentar pra ensinar nada. Ninguém. Eu também acho. Então, se você não toma chibatada nas costas, você não vai ser um bom medianeiro. E eu acho até que é um jeito meio frio de ser. Mas eu sou assim. Eu respeito a minha natureza. Lembra que lá no início você falou como você é? Aquela doçura, eu dou pra quem enfrenta e passa da barreira. Passou, virou um guerreiro de Ogum, um guerreiro de Jurema. Aí conhece meu lado doce. Porque eu sou disciplinadora. Eu não sou arbitrária, não sou hierárquica. A minha hierarquia, eu não preciso ser grosseira pra você saber que qual eu é sou o a seu líder lugar. dali. Sim, sim. Mas eu me imponho, sabe? Eu me imponho. Eu falo, minha filha, não é assim. Eu não finjo que não tô vendo. Sabe? Eu não finjo que não tô vendo. Mas eu quando acho mija que fora isso. do pinico muito tempo, aí o tapete é na hora. Agora, eu procuro lapidar essa doçura em mim nessas coisinhas assim. Eu não finjo que não tô vendo. Mas eu vou e chamo quando atenção. Ogum brada, minha filha, sai de baixo. Pior é quando eu tô virada na Yansan. Aí o bicho pega pior. Ogum, ele é mais marcial, ele é mais tateando, né? Eu tenho palavras duras, mas a Yansan é impulso. É muito mais, um vento. É um vento. Passa a ventania, os filhos lá já sabem, ó. Se chegar a mãe ventania aí, já era. Mas eu sempre sou muito acolhedora, muito... eu gosto de ver a família. Eu sou aquela mãe que quando eu tô vendo que um filho tá de pico com o outro, eu vou lá e boto panos quentes, sabe? Pô, não faça isso. Procura conhecer a pessoa. Não é assim, não é um julgamento de um olhar dentro de uma gira que tu vai conhecer uma pessoa. Não
não é. E eu sou sempre aquela mãe que tento botar os filhos unidos, mas chegam trevosos lá que destabilizam muita coisa. E aí, voltando na pergunta... Mas são esses trevosos que precisam mais da gente, né? E que nos ensinam. Né? Eu falo, olha, todo trevoso de tempo em tempo vem pra me ensinar algo que eu não aprendi ainda. Principalmente pra uma liderança, que tu vê com esse, às vezes... eu tô tentando ser mais maleável. E às vezes eu tô vendo um maleável, trevoso ser maleável, eu tenho que ir na hora, né? Vira e mexe, você vai passar por isso. Também você já é filha de santo há muito tempo de uma casa, já viu. É muito rio que corre. Mas lá entra, fica 6 meses na assistência. Depois ela entra, fica mais 4 giras dentro lá do banquinho, dentro da assistência, dentro da corrente, da gira, mas num espaço destinado para ele se ambientalizando vibratoriamente, né, energeticamente, ver se vai fluir, porque quando você tá do lado de lá, aqui nós somos lindos e maravilhosos, os perfeitos. Eu falo isso sempre. E não somos. Não somos. Somos, sim, um filtro de percepção para você ver como as pessoas se dão. Eu falo, quer ver se a casa é boa? Repara como um sacerdote trata o outro, os seus filhos, a outra pessoa. Repara como um sacerdote trata aqueles que não têm benefício para tirar. Repara como os irmãos se olham, se é com afetividade, com carinho, se eles riem, o semblante está feliz, estão alegres, estão desejando estar ali. Como a gira circula. Como a gira circula, como os ogãs tratam os médiuns, né? Se é com prepotência, arrogante, soberba. Na Umbanda, ogã é curimbeiro. É médium de sustentação e intuitivo. É o mesmo patamar, não tem essa. Então você começa a observar. E eu falo tudo isso. Aqui tem regra, aqui tem mensalidade, aqui tem que ajudar na cantina, aqui tem que fazer faxina, aqui tem que ajudar no material de despesa, aqui não pode faltar, porque faltar é suspensão. Se você assumir um compromisso com a espiritualidade, você não tá assumindo comigo. Tá vendo aí, médiuns? Alô, queridos? Tá vendo? Não é assim, não. Não é assim. Você chegar e dizer, diz pro pai fulano, eu não vou citar aqui, porque senão eu vou chamar pra mim o negócio. Eu vou te entrevistar. Diz pro pai que eu tô com dor de cabeça, que hoje eu não vou, não. Eu vou almoçar com a família. Lá na casa de Jurema da Mata, fica suspenso. Suspenso. Alô, diretoria? Aí, ó, suspensão. Lá em casa, num desses fundamentos que a Jurema mandou, ela fez até o critério de suspensão. 3 faltas consecutivas, o médium tá excluído do corpo mediúnico. Alô, corpo mediúnico, 3 faltas, hein? Tá ouvindo, queridos? Mãe, mãe Viviane, eu falo tudo isso antes da pessoa entrar, e as pessoas querem entrar. Aí eu cobro, aí a mulher é ruim. Isso. Aí não sou ruim, não. Eu sou disciplinadora pelo compromisso que você assumiu. Aí algum chega, pá! Tá aqui, aí eu sou a mãe chata, a mãe ruim, a mãe cobradora, a exigente. Essa trevosa que saiu agora falou até que eu sou, como é que é? Narcisista. Eu falei, gente... Não, porque a moda agora é essa, né? Dizer que a gente é tóxico, narcisista e abusivo. Abusivo não fui chamada ainda, não. Eu já fui chamada de exploradora de faxina. Porque eu só fico na mangueira. Gente, eu sou uma mãe de santo que lava o terreiro, tá? Mas na nossa casa nós temos, inclusive... eu sou exploradora de faxina. Mãe Biola, mãe Salete, que chegam às quartas-feiras na Estrela, 8 horas da manhã, e estão de vassoura na mão. E tem que trabalhar, sustentando a gira, com um obsessor pra não pegar em você. Vocês estão escolhendo o trabalho para deixar. Oi? São coisas assim? Isso aí eu já não explico muito, não. Não dou muito essa intimidade, não, porque já vi que a mente é reduzida. Mas, assim, eu falo tudo pra pessoa desistir. Pra depois, quando eu for cobrar, eu gosto de cobrar com razão. Olha, você leu a cartilha, você assumiu o compromisso, eu falo de tudo que você precisa saber para que você desista. Mas eu não li. Tá com dor de cabeça? Paracetamol para em 30 minutos. É festa do meu primo? Seu primo não é sua mãe. É festa do meu tio? Seu tio não é seu filho. É churrasco do meu vizinho? Não é seu marido. Lá em casa, a Jurema falou, falta justificada e antecipada, tá? Com doença da própria pessoa, dos filhos ou dos pais. Sim. Trabalho, estudo ou trabalho, estudo, falta de trabalho, estudo, saúde e viagens para trabalho. Eu tô sendo até muito leviana em algumas coisas. Por exemplo, eu acredito hoje,
A pessoa trabalha pra caramba. Não tem férias em dezembro. Aí pega férias em maio. Tá bom, meu filho, vai lá, viaja nas suas férias, né? A gente te isenta dessa falta nas suas férias. Eu não sou mais, assim, categórica. Mas o máximo que eu posso ser, eu boto. Eu boto regra. Porque senão, cheguei em casa cansada, vi o porque final nem da todo mundo tem a novela. mesma vida que a gente. Então, às vezes, Exatamente. não tira férias no mesmo período, né? Às vezes não tira Exatamente. férias no período que o terreiro tá. Você fecha o terreiro? Não, eu faço excesso. Eu Recesso. acabo com festa de Iemanjá, dia 15 de dezembro, eu faço a última gira na praia e só volto festa de Oxóssi. Mas uma semana antes da festa de Oxóssi é pintura, faxina, obra Sim, e sim, tudo. Né? sim. Então a gente volta lá, a gente fica um mês, mais ou menos, de dezembro. Só. Então, às vezes, nem todos os filhos conseguem coincidir com as suas Sim, férias. Então, tem que ter uma flexibilidade nesse sentido. exatamente. Mas a gente sabe que não é todo mundo e não é o tempo todo. Exatamente, Né? exatamente. E outra, é também a questão de merecimento, né? Ô, você falta toda hora e quer férias ainda? Você não tirou suas férias ainda? Oi, queridos, estão ouvindo isso? Estão ouvindo, E né? eu falo mesmo, não tenho meia palavras, não. Eu falo. Ué, tá faltando pra caramba, ainda quer férias, quer recesso? Não entendi. Aí eu sou um pouco tum. Aí eu já não presto. A mãe fofa, a mãe linda, a da internet, fofinha. Você nunca viu lá nos meus stories falando, gente, eu não sou assim, não, tá? Eu sou sorridente, simpática, mas tem que ser recíproco. É. Eu sou da reciprocidade. Se não fluir o negócio, não bate. Deixa eu te dar 5 minutinhos para você se comer alguma coisa aí que a gente trouxe. Os nossos petiscos da Dilua Doces. Hermínia, eu vou pedir para você soltar aqui para mim as logos dos nossos patrocinadores aí, dos nossos parceiros. Eu vou falar... Mãe, vai lá. Come um pedacinho de bolo, come um docinho. Vou falar da Dilua Doces. Então, vamos lá. Marmita da minha mãe. Trouxe aqui pra mãe Marcela, ó. Aqui. Ah, tá. Tá, isso. Eu vou falar primeiro a propaganda, eu vou só falar da marmita, vou falar dos patrocinadores. Vocês vão botando aí a logo pra mim. Marmita da minha mãe. Tem como dar uma paradinha pra eu poder falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Pode ficar sentado. Que eu quero entregar as lembrancinhas pra ela. E aí você vai também me falando do nosso tempo aí, tá? Tá. Que a gente tá falando isso tudo? Quanto tempo? Menina, que horror! Bota aí a logo da marmita da minha mãe, por favor. O QR Code da marmita da minha mãe, porque a tela tá mudando aqui pra mim. Isso aí. Marmita da minha mãe é um negócio de mulheres pretas, viu, gente? E eu preciso... É a marmitaria da marmita da minha mãe. São 2 mulheres pretas que fazem marmitas congeladas e mandaram para você 3 marmitas congeladas, tá? Então o QR Code está aqui na tela do Marmita da Minha Mãe, que está com a gente, a nossa parceira aqui, a Andréia e a mãe Janaína de Oxum, que são proprietárias dessa grande marca aí, comida caseira na sua casa, a hora que você quiser, combos toda semana, maravilhoso. Então, clica aqui, abre a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aí na tela para você e vai cair direto no WhatsApp da marmita da minha mãe para você ver os valores, encomendar seus combos. Tem entrega, tá? Aos sábados ela faz uma costela suína no bafo, maravilhosa, que também entrega pelo Uber Flash, não sei o que é. E é só você entrar lá, entrar em contato com a mãe Janaína, com a Andréia, sobre a marmita da minha mãe. Vou falar também de costura ancestral. Bota logo aí para mim, Hermínio, por favor. De propriedade da Juliana, também mandou um mimo para Marcela. Obrigada. Tem aí umas coisas tudo é para mim. Lindas. Lindo. Ateliê Vovó Maria Rita, costura ancestral de propriedade da Juliana. Ela trabalha muito bem com costura, uma pessoa muito cuidadosa, muito carinhosa e é nossa parceira aqui trazendo esses mimos maravilhosos aí para os nossos convidados. Então o QR Code aqui na tela, você acessa aí, vai entrar em contato direto lá com Juliana
e ela vai te atender com o maior carinho aí que vocês merecem. E nós temos Gente, também eu quero voltar mais vezes aqui, o hein? nosso outro parceiro aqui, que é o Axé Toque de Paz, de propriedade do Rodrigo. Aí tá na tela o QR Code aí. Oh, meu Deus. Mandou pra Marcela aí uns mimos da loja Axé Toque de Paz. Gratidão. A sua loja de Umbanda ali em Padre Miguel, na Rua Estância. O Rodrigo é o proprietário. O QR Code também te coloca direto em contato com o Rodrigo, tá? Com o WhatsApp dele. Então, faça seus pedidos, vela, incenso. Ele tem uma parte esotérica ali do povo cigano, maravilhoso. Velas perfumadas, todos os artigos de Umbanda, Ifá. Você tá encostando na televisão, filho. Você tá encostando. Você encosta na televisão. Gente, é assim que acontece. E artigos de Ifá, de Umbanda, Candomblé. Então, ele tá lá à disposição de vocês, tá? E Axé Toque de Paz. Tá certo? Então, podemos continuar aqui? Você me mantém aí informada, Dai, do meu tempo direitinho, tá? Eu ainda tenho 3 fichas aqui pra Marcela. Faltou o de Lua. De Lua Doces, que nos trouxe bolo, um bolo de coco maravilhoso que a gente vai comer daqui a pouco, docinhos, e ela trabalha com doces, bolos, né, bolo confeitado para festas e tal. O QR Code também tá aí na tela para você entrar em contato com a de Lua Doces, tá bom? Então, esses são os nossos parceiros, nossas parcerias também estão abertas, é só me chamar no direct para que a gente possa fechar essas parcerias aí. Tá bom? Você me mantém informada do tempo então, Dai, depois? Tá bom, então. Então, vou continuar aqui. Marcela, vamos falar de um assunto que, para mim, especificamente, é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, mas eu preciso falar. A ritualística de Ifá, você é a PTB em Ifá. Ela não entra... Em que momento ela entra em divergência com a Umbanda? Se é que ela entra, né? Haja vista que a Umbanda, pelo menos a que você professa, não faz sacrifício animal. Como é que fica? Sendo a PTB em Ifá, como é o culto em Ifá? Aquilo que você pode falar pra gente, pelo menos assim, um en passant, porque muita gente que está assistindo a gente, de repente, não sabe que isso existe, né? E o que é. E se ela não entra em divergência com a Umbanda que a gente pratica. Porque a nossa Umbanda, pelo menos a sua, até onde eu percebo, e a minha não faz sacrifício animal. Sim. Então, como é que fica essa ritualística de Ifá dentro da sua ritualística de Umbanda? Então, essa é uma pergunta que eu vou amar responder. Por quê? Ifá é o culto à ancestralidade através do orixá Orúmila, que é o orixá do destino, né? Então, é uma cultura africana, tem Cuba na Nigéria, tem em outros países da África, e são 2 tipos de trabalhos diferentes. Tem o Ifá cubano e o Ifá nigeriano. O Ifá cubano é o que eu sigo, tá? E quando o meu marido foi feito ao Facã, na época, eu sempre fui muito resistente, porque eu não sou da matança, né? Porém, entendo o culto de sacrifício animal, né? Se eu não sou hipócrita, Jesus matou um peixe para alimentar, né? A gente come ovo, é um futuro pinto. Então tem alguns fundamentos que eu costumo falar lá em casa. A gente come frango, a gente come carne, né? E a gente come carne, Né? come frango, come peixe. Então, para se alimentar. Eu vivi um tempinho, não entrei pro candomblé, tá? Nunca quis. Mas eu frequentei uma casa de Angola há muitos anos. E lá eu via o amor e o carinho das coisas que eram feitas e eu comecei a entender, por outro lado, o sacrifício animal, tá? Mas não entendo que o sangue animal é essencial para uma energia. Eu prefiro entrar pelas ervas, pelo sangue vegetal. Essa sempre foi a minha visão. E aí, estudante muito da doutrina kardecista, estudando muito todas as obras literárias e doutrinárias de Kardec, sempre muito questionadora quando meu marido foi fazer o Ifá. E o Babalaô do nosso Ibé é nosso amigo pessoal. Ele não é Aonde só... fica mais fácil uma conversa, né? Sim.
facilita muito, é de Ogum também, então comigo, eu e ele, a gente se entende muito bem, de papos fluidos, de entendimentos, né? E aí eu cheguei pra ele, o meu marido foi e me deu de presente a feitura. E aí eu fiquei naquela, né? Mas mesmo sem você querer, mesmo sem não com a foi sua resistência? Não foi sem querer, porque eu já conversava com ele em casa, entendeu? Então eu comecei a aceitar, né? E qual foi o meu propósito de fazer Ifá? É saber o meu caminho. Eu não sou uma ifista, eu sou uma PTB de Fá. Eu não sigo o meu Ibé atuante. Eu só fui com um propósito de saber o meu caminho, né? Através do Odu. No Odu nigeriano, no Ifá nigeriano, tem orixá, tem Odu ancestral, tem Odu de placenta, tem Odu de nascimento, tem Odu de caminhos. São vários Odus. Eu acho que isso acaba confundindo, né? Na minha cabeça, nessa minha ótica da visão de hoje, 2023, eu sou feita há 2, 3 anos, se eu não me engano, eu não lembro. Mas naquela época também, não entrava na minha cabeça essa diversidade tanto de Odus. E eu já estava acostumada com o cubano, que é o Odu de reencarnação. É o único caminho que é a qual eu acredito, né? E é esse caminho que a gente vai seguir. Então, quando eu falo de Fá, eu falo para Odu, né? Odu, a PTB é servidora de Orúmila. Então, a diferença de que eu não posso falar muita coisa de Ifá é que mulher no Ifá cubano não tem muita voz. Tá? Ela é servidora de Orúmila. Nós somos sagradas para o orixá Orúmila, né? Os homens, eles devem respeitar as mulheres, cultuam muito a família, né? Nós somos privilegiadas, nós somos os olhos de Deus de Orúmila. Então a gente serve, a gente usa. Tem gente que fala, eu sou muito matriarcal, eu não gosto dessa religião porque ela é muito machista. Porque sim, o Ifá cubano, as mulheres só servem, né? Existe mulheres que sobem mais no Ifá quando elas viram IAPTB, quando elas viram mulheres que vão trazer o candomblé do orixá para dentro do Ibé, né? Porque Ifá cultua orixá, né? Nós vemos como a regência para fazer os ebós, você precisa saber os orixás que vão te dar aquele caminho. Sim. Então, o candomblé ele é muito mais atuante dentro do Ifá do que uma umbanda. Eu, quando peguei o direcionamento do Ifá, foi para pegar o Odu de reencarnação. De viver esse propósito nessa vida. Só. Eu me limito por aí. Tá? Então, eu não vivo o Ifá. Eu sou feita no Ifá para saber o meu propósito. E é impressionante que lá tem 8 babalaôs jogando pra vocês e eles acertam tudo. Porque babalaô é o pai do segredo. Babalaô é o pai destinado para ser o condutor das divindades e de Orúmila, né? Então é somente para eles que são passados certas coisas. Que não pode ser passada por um pai de santo, por exemplo. Por um babalorixá. Não pode. É só para babalaô, né? Babalaô é uma coisa... Babalorixá é outra. Babalorixá é o pai de santo de Umbanda, Candomblé. E Alorixá é de Umbanda, de Candomblé, babá de Umbanda. Babalaô é Ifá. Então, quando eu fui feita no Ifá, eu encontrei o caminho, o que me ajudou... O teu direcionamento. O meu direcionamento. O que me ajudou a entender muitas das coisas. Eu saí em Irê, mas tem pessoas que saem Osobo. Osobo é a parte negativa e Irê é a parte positiva. Eu saí Irê. Então, eu quase não preciso de ebó para viver. O meu caminho é de guerra, é de luta, mas ele é de luz, né? Ele é um caminho que vem destinado para um sucesso. Se eu andar dentro da minha moralidade, porque eu sou de Ogundá. Quando fala Ogundá, você entende de Odu? Mais ou menos. Então, você entende de Odu nigeriano ou cubano? Não tenho muito. Quando fala de Ogundá, ligação. Fala de moralidade. Então, tu fala, eu sou de Ogundá, já fala que você é imoral. E eu venho aqui, exclusivamente, até numa oportunidade aqui desse podcast, de falar que não é todo mundo que é de Ogundá que é imoral. Pelo contrário, o meu compromisso é com a moralidade. O meu destino, ele pode ser imoral ou moral.
Então, você não pode Porque, às julgar a vezes, pessoa por um Odu. Me corrija se eu estiver errada. Às vezes você pode ter um orixá, a qualidade dele, te prescrever isso justamente para te alertar para você fazer o contrário. Contrário. Exatamente. Então não é uma porque coroa- você tem um orixá que é da imoralidade que você vai ser imoral. Exatamente. Ah, eu sou Porque Yansan, esse sou é o barraqueira. caminho. Então você também tá errado. É, Se é Yansan, você é barraqueira? Não. Se é de Yansan, você é guerreira. é. Você É determinada, desbravadora, desbravadora. você é destemida, você é Você movimenta as determinada. coisas em sua volta. Você percebe que aquilo não tá positivo pra você. Você movimenta pra que seja. Isso. Né? As pessoas pejorizam o Odu, pejorizam o orixá. E eu venho a comprar essa briga mesmo pra trocar esse posicionamento. E eu Então, acho uma questão de até injustiça com o orixá, com o próprio orixá. é maturidade, né? Imaturidade espiritual. Porque o orixá a não gente- quer isso pra tua vida. Ele quer coisas positivas e quer que você se determine a essa busca. Quando nós temos o plano reencarnatório, nós precisamos passar por todas as qualidades de essências. E orixá é essência. Se você viver 3 reencarnações só sobre a regência de Ogum, você ainda não aprendeu nada. Porque a homogeneidade, o conjunto de orixás na sua coroa que vai fazer você ser completo. Você vai ter todas as qualidades, todas as essências, provados de todas as desilusões e defeitos para você se lapidar. Então, olha quantas encarnações nós passaremos ainda. Eu vim de Ogum nessa vida, mas o meu ancestral é o Baluaê e Oxum. Então, quando eu fui criada como centelha divina, única e exclusiva para trilhar aquele caminho de aperfeiçoamento, eu fui criado com uma essência de Obaluaê e Oxum. Ao longo da minha trajetória, os juntóis vão me sustentar com o Eledá. Então, eu vou passar nessa tríade aqui, Juntó e Eledá, eu vou passar por inúmeras combinações até eu atingir a perfeição. Isso, até aprimorar o seu espírito. É isso. Então, o Ifá, ele vem para falar sobre a sua encarnação de agora. Então, ele facilita, para mim, ele é um facilitador de caminho. Porque lá diz, ó, se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Se você for por esse, você vai para Irê. Então, você vai trilhar esse caminho certo. Então, o Ifá é um condutor de destino onde você tem que estar atento o tempo todo para não cair em deslize e para aprimorar a sua parte positiva daquele Odu, né? Então, Ifá isso não entra em divergência com a Umbanda que você... Não se misturam. Eu ser de Fá não se mistura com a Umbanda. Desculpa. Você ser de Fá não se mistura nem com o Candomblé. Nem com o Candomblé. Se complementam, se ajudam como religiões primas. Como o Candomblé ajuda a Umbanda. Como a Umbanda ajuda o Candomblé. Tem barracão que é de Candomblé, com o nome de Candomblé, mas faz toque pra Caboclo. Faz toque pra Exu. Faz toque pra Preto Velho. Beleza? Tá errado? Não tá. Não tá errado. Tá certo? Também não. Cada um mexe a panela na tua casa como quer. Você se complementa. Ifá complementa Candomblé e complementa Umbanda. Pra quem quiser. Porque Ifá não vem para a religião. Não vem para um culto de coletivo. O Ifá, ele é individual. O Odu, ele é caminho individual. Então você não precisa ser filho de santo para ser ifista, para ser feito no Ifá. Eu não preciso ser umbandista para ser de Ifá. Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu quero fazer o meu Ifá. Eu quero ser feita para saber o meu Odu. Entendi. E daí pra cá, não seguir nenhuma religião, porque é caminho individual. E é um belo caminho. Pra você, Pra tá tudo mim, bem. Pra mim, tudo bem. Pra mim, tudo bem. Vamos lá. Polêmico, hein? Polêmico que a Não, galera... muito, muito. Por isso que a que eu quis galera trazer. prega um jeito Eu errado. tô aqui, já deixo aqui brifado. Se algum babalaô em Ifá, se alguém quiser, só entrar em contato comigo pra gente poder conversar sobre Das isso. duas linhas, né? Eu acho bacana Eu trazer acho que a gente tem que conversar sobre tudo. Eu acho que os caminhos da espiritualidade são muito amplos e tem muita gente perdida nesse mundo. Tem. E eu acho que a gente precisa, pela fé, pela religiosidade, trazer essas pessoas para uma conexão com o sagrado. É muita gente falando besteira, é muita gente fazendo muita coisa errada e a gente precisa realmente conversar sobre isso. A gente precisa ter pessoas que esclareçam pra gente aquilo
que sabem, que conhecem e colocam na mesa como você acabou de colocar. Eu acho um desperdício pejorizar o IFA, sendo que ele é um caminho individual, ele é único, exclusivo para você, sabe? Não pode misturar o IFA com o coletivo. Claro, no coletivo você se lapida, você se modifica, você se aprimora e cresce. Mas o IFA, ele é individual, ele é caminho individual. Eu estou escrevendo um livro sobre a Umbanda. Qual é a relação exatamente disso? Qual é a relação da Umbanda com o Ifá? Porque quando fala a relação do candomblé com o Ifá, não causa tanto impacto, porque candomblé é culto aos orixás. Sim. Mas a Umbanda também cultua o orixá. Sim. Da sua forma Da sua de forma, da manifestação. sua maneira, ela cultua o sim, Ifá. sim. Então esse livro ele vai vir... como a PTB eu não posso me aprofundar muito, porque eu não tenho essa alçada toda, né? Eu não sou uma mulher que vive para o Ibé de Fá, mas eu faço um link, uma relação de aproximação com a Umbanda, porque a Umbanda também é busca de aprimoramento pessoal, Sim. como um Kardec também é, Sim. e como o Ifá também é. Sim. Diferente de um culto de candomblé, que a gente acaba vivendo o orixá e também tendo que pegar aquela essência para viver melhor. Né? Então tudo se mistura, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. É porque a gente tem que trazer realmente todas as visões, porque a gente tá aqui para isso. O podcast é para isso. É pra gente conversar sobre isso. Então a gente não pode falar de tantas coisas e não citar aqui, por exemplo, uma característica da mãe Marcela, eu não poderia deixar passar. Eu posso não ser grande entendedora, mas eu quero saber o que ela traz pra gente em relação a isso. E o bonito é essa colcha de retalho que eu falei no início, né? Ouvir as opiniões e respeitar. Porque da mesma forma que existem milhões de pessoas que não concordam com você, existem outras 300 milhões que concordam. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você também não concorda com tudo dos outros e também não tem que ir atrás pra que faça valer a sua visão. Sim. Eu sou muito livre, sabe? Eu acho que todas as manifestações de pensamento estão valendo. Tá certo. Você é uma sacerdotisa que faz terapia, né? Terapia de quê? Terapia. É terapia. Você vai ao psicólogo? Não. Mas você falou uma vez sobre isso. Não, eu falei que gostaria. Que gostaria? E que acho que precisaria, porque às vezes eu Você acha? Eu acho que às vezes eu preciso É isso que eu ia perguntar. Você acredita que se tornou uma mãe de santo melhor por ter um autoconhecimento? O que você acha? Aí entra o orixá, aquilo que a gente estava falando. Eu sou muito bem resolvida nas minhas relações do dia a dia. Eu não acumulo. Eu não acumulo mágoas, eu não acumulo ressentimentos, eu não acumulo alegrias, eu não acumulo vitórias. Eu vivo o dia a dia. Eu sou muito resolvida. Zerou o dia, zerou tudo. Sabe? Eu sou muito assim. Amanhã é uma nova guerra. Então isso eu acho que acaba me ajudando a não somatizar. Só que, como eu tenho muitas amigas que são psicólogas, muitas pessoas que eu conheço são psicólogas, eu falo assim, pô, me estuda aí rapidinho. Elas dão sempre um feedbackzinho. A minha terapia, sim. Ela é rotineira, sabe? É porque a gente não é muito desse tempo da terapia, né? Não sou. Minha terapia era o chinelo, era a correia que minha mãe me dava e era a vida. Eu venho de uma casa que o meu sacerdote, ele é uma pessoa que sempre fez terapia. E ele, ao longo desses anos, o Pai Mineiro sempre fez uma tríade lá em casa, com o evangelho, a umbanda e a psicoterapia. Ele acha que o médium, quando ele se conhece mais, quando ele vai tirando essas cicatrizes, essas dores que às vezes são tão latentes na gente, que a gente se torna um médium melhor. Com certeza. Eu concordo com ele, tá? Eu não vou dizer aqui, obviamente, que eu não concordo com ele. Eu concordo com ele. Mas eu não consigo me ver nesse perfil. Existem outros caminhos. Sabe por quê? Porque a gente foi muito acostumado. Caiu, ralou o joelho, limpa, levanta e eu falo que é marca de guerra. A gente tem marcas de guerra. Bora, querida. Entendeu? A gente não tem tempo. E eu vou te falar. A gente não tem tempo de ter crise de ansiedade. Não tenho tempo, não. A gente não tenho tempo. A gente não tem tempo de ficar paralisada por conta de uma depressão. Alguma coisa dá um tapa na fuça da gente que a gente levanta pra viver. Alguma coisa não. Eu falo, olha só, a melhor terapia do macumbeiro é macumba. É o guia, o guia do seu irmão que vai te dar uma sacudida. Lá em casa eu falo assim, eu tenho 3 filhos pequenos. Ah, mamãe, você tá muito grossa. Não, mamãe, você tá muito agitada. A sua casa é assim, a casa que você foi criada é assim. Eu fui criada de um jeito,
Quando eu formei minha família, eu decidi seguir o que eu quis e não seguir mais o Não, que eu ainda quis. modifiquei um pouco, E que ainda... mamãe e papai sempre foram muito embrutecidos na minha maneira de criar, então eu adocei um pouco Isso que eu as ia minhas falar. meninas. Ou você segue É. o roteiro dos seus pais, ou você modifica o que você Não, quer. eu modifiquei algumas Né? A coisas. gente tem que eu- escolhas. O seu É. esposo, ele vem de uma outra família. Sim. E nessa união de criações, você decide como vai criar seus filhos. Com meus filhos espirituais, eu faço a mesma coisa. Ó, é terapia? Meu filho, vai desmamando, né? Vai sendo criado pela espiritualidade, vai vendo que a vida é assim. É tiro, porrada e bomba. Não tem a vida o tempo todo doce, não é o tempo todo desgosto. A gente não foi criada só pra ter vitórias. A gente foi criada pra cair. Porque é marca de guerra que ensina. Eu falo isso lá em casa. Então, eu gosto da terapia. Eu acho que ajuda. Como a gente acaba entendendo um pouco de orixá, existem cabeças que precisam desse apoio emocional muito mais do que uma cabeça que tem uma coisa mais direcionadora. Sim. Eu não preciso, assim eu acho. Mas por que eu não preciso? Porque talvez eu tenha uma rede de apoio muito grande. Eu tenho amigas que eu converso, que são psicólogas, e me dão uns toques. Se eu não tivesse, talvez eu precisaria. Ou não. Então eu não gosto de rotular, né? Precisa ou não precisa. Mas hoje, o que eu vivo, eu falo, às vezes, eu preciso. E eu consigo a resposta Sim. pelo autoconhecimento. Porque a gente tem uma resposta muito rápida. Quando a gente tem um feedback, a gente tem uma resposta. Realmente. Realmente. Não tá legal. Então eu tô o tempo todo atenta. Entendeu? Eu então, sou a conexão. Então a gente tem essa atenção, não sei se é típico da nossa geração, né? Ainda tem isso, a geração. Né? Porque a geração atual, de uns 20 anos pra cá, 25 anos pra cá, é uma geração mais... Mimizenta. Mimizenta. Ela que tá falando, hein? Tá com muito guerigueri porque tem... É sério, porque tem muitos diagnósticos. Não, que tem muita TDAH, é autismo, é não sei o quê. Tá tendo tanto diagnóstico que na minha época a gente tinha isso e não sabia. Mas eu tava conversando com um amigo meu que é médico no próprio sábado. A gente tava falando sobre a influência digital nas crianças, né? E ele tá estudando psiquiatria. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, isso aí, ó, estraga a criança. Porque, não, tá enchendo o saco, toma o celular. Toma o celular. A criança não sabe mais conversar sobre nada. Eu tenho 3 filhos, às vezes a casa tá no silêncio, eu falo isso porque eu não sou exemplo do que eu tô pregando. Eu tenho um conceito, mas pra me facilitar, eu dou o celular. Eu falo, gente, eu tô errada. Eu estou errada. Aí como eu tô sempre atenta, quando eu tô errada, eu recolho o celular todo mundo. Eu dou um ataque de pereira aqui em casa. Vambora, gente, celular na mesa... Sentar pra ver filme. Aí a gente senta, vê filme, come pipoca. Eu já não tenho tempo pra poder interagir, conversar. Outro dia eu fui dar um esporro num filho mais velho, ele chorou. 16 anos chorando. Você não me entende. Eu falei, quê? E qual o momento que você me procura pra eu te entender? Só vive no celular. Não tem diálogo. Sabe? Não tem. Tem que ter. Naquela época, a criança ficava no videogame. Brincava-se na rua. Brincava na rua, né? Ralava o joelho. Interagia. A minha filha de 7 anos rala o joelho e morreu. Parece que tem que descer o papa pra acalmar essa criança. Gente, minha mãe era mertiolate, não era mercúrio, não. Aquele negocinho. E ela ainda esfregava. Assim. Porque a gente tem uma outra estrutura, né? Então, eu tento lá em casa também. Eu sei o que é, porque eu tenho uma de 23 e tem uma de 16. E são ambiguidades dentro de casa. É uma diferente, uma de Ogum e a outra de Oxum. Lá em casa é Ogum e Oxum. Lá em casa é Oxum, Iemanjá e Ogum. Então, assim, são muitas diferenças e cada uma com as suas demandas. E a gente tentando atender a todas as demandas como pais zelosos que somos. Mas, de vez em quando, a gente tem que puxar um pouco. Senão fica muito solto. Não tem como. O pior é que a gente sabe como fazer, mas não faz. E aí sim, eu falo, às vezes a gente precisa de uma terapia. A terapia é o quê? Adversidades. Porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço o que tem que fazer. E aí eles me provam, mamãe, por favor, tira o celular de mim. Porque acontecem as adversidades, eu preciso agir. Então, a minha terapia é o dia a dia, cara. Pra mim a gente vai vivendo. Hoje em dia, as próprias escolas... A Bárbara, minha filha pequena de 7 anos, chegou pra mim e falou assim, olha, mamãe, você sabia que você não pode deixar os meninos sozinhos em casa quando a gente vai sair? Porque senão vão te prender. Criança não fica sozinha em casa. Eu falei, eu sei. Já ensinam as coisas pra ela na rua. Na escola, a escola aprende, ensina. Uma vez você sabia que você não pode dar uma palmada? Como é que é?
Se você me bater, eu vou chamar o conselho tutelar. Já falaram isso pra mim. Conselho tutelar. Eu falei, vai, chama mesmo. Agora, chama, sabe que você vai conviver, vai viver, a sua casa vai ser uma da minha bicama. baiana, querida. Não, fala assim, a sua casa vai ser uma bicama, que você só vai ter direito a uma bicama, o banheiro pra 30, pra um só, querendo fazer cocô, xixi, tomar banho, tá? A comida tem hora pra sentar, pra comer, pra levantar, vai lá, agora esquece meu telefone. Ai, não, mamãe, não quero mais não. Então, pensamento de falar. Porque dá dando muita liberdade pra essas crianças, entendeu? Eu não sou cria dessa liberdade toda assim. Eu penso o seguinte: mãe e pai são pais amigos, não são amigos. Eu falo, olha, não me conta detalhe das coisas não, tá? Quando vocês crescerem, não me contem detalhe de nada. Quando você precisar, a mamãe tá aqui. Mas não precisa contar particularidades, não. Porque aqui, gente, tem uma mulher que é mãe, que é empreendedora, que é dona de casa, que tem a sua vida paralelo ao sacerdócio. Isso aí. Então, todas as demandas de uma mulher que existem, que nós não somos facilitadas em nada. Em nada. Não e olha que eu tenho um marido que me ajuda em tudo. Ele é mãe, ele é pai, ele é empreendedor. Essa sorte, né, irmã? Graças a Deus. Por isso que eu tô com ele há 22 anos. Exatamente. Eu tô com Senão não estaria, não. Tô com o meu 18 aqui, graças a Deus. Graças não a estaria, Deus. Não. E aí, ele é da Oxum, né? E aí, eu sou de Ogum, mas ele é da Oxum. Que a gente diz que é onde Exu come, ninguém passa fome, né? Passa fome, Aí é casal perfeito. É isso entendeu? aí. Não dá. Então, existem todas essas demandas e a gente precisa se encaixar em todas elas. O sacerdócio, para a mulher, é também um acúmulo de mais uma função que a mulher traz, né? De ter que atender toda essa demanda, de ser a mãe, de ser, muitas vezes, a dona de casa, de ser a mulher que empreende. E aí? São múltiplas em uma só, né? Múltiplas em uma só. Mas aí é o que eu falo, abrir uma casa sozinha é muito difícil. E sim. Eu não abri sozinha, eu abri com meu marido de retaguarda, né? Então, enquanto eu tô na direção, ele tá na administração, né? Uma coisa que me dava muito trabalho administrar é verba. Eu sou péssima administradora de verba, passei para ele. Agora, voltando a trabalhar, eu com a unha, né? Que eu abri o estúdio de unha, né? Outro empreendedor, outro empreendimento. E ele tá cuidando da casa. Enquanto o outro empreendimento, ele fica no celular também administrando. Então, a gente trocou funções. Então, automaticamente, é muito engraçado que os filhos de santo perceberam essa inversão. E aí, ele tá sendo a mãezona. Falei, graças a Deus. Tudo que tiver que chorar, chora no colo dele. Isso, que aí alivia. E também colo de Oxum, ele gosta. Né? Colo de Oxum. Aí lá em casa tem assim, os filhos da mãe e os filhos do pai. Graças a Deus. Que aí divide direitinho. Marcela, mas tudo harmoniosa. Graças a Deus, graças a Deus. Como você enxerga essas manifestações em grupo da nossa religiosidade? Aqui não cabe nenhuma crítica, tá? Eu tô pontuando porque são assuntos que a internet trazem pra gente e a gente tá conversando sobre isso. Então eu tô recebendo uma pessoa que também faz parte da internet. Aqui não nos cabe nenhuma crítica, apenas a opinião. E que é particular de cada um, tá? A gente tem visto muito na internet essas grandes movimentações, né, da espiritualidade. Aqui não estamos questionando guia, não há nenhum questionamento com o sacerdote, com o guia, Não, nada disso. Nós estamos falando desses encontros, né? O que você acha disso? Dependendo do que você toca, eu não sei o que passa pela sua cabeça, mas toda manifestação de grupo, eu acho que é união de afins, né? União de afins. Porque lota, né? Porque lota. Então, se tem muita gente que pensa daquele jeito, tem alguma questão positiva para tirar dali. Falando mais uma vez que eu dou aula de Umbanda, Espiritismo, Orixá, Yantrifá e Exu, eu acredito que nós somos criados em grupos de ideias incomuns. E por hora, nesse movimento planetário e reencarnatório, a gente se encontra. E às vezes a gente se desencontra. Nos desencontros existirão outros grupos a serem formados de outros assuntos também. Então, na Umbanda, quando existe um movimento que ele é saudável, com essa velocidade de informação que a pandemia nos trouxe, parece que tirou um monstro da curiosidade e botou assim, ó, toma frente, sou curiosa para XYZ.
E a gente se uniu, eu acho isso produtivo. Só que, por outro lado, tem que ter uma ponderação. Porque senão fica tudo muito solto. A Umbanda, para que ela progrida, ela tem que ter muita moral. Como não foi uma religião que foi documentada, é legalizada pelas leis, ela é como forma religiosa. Mas não fala sobre a Umbanda, ela não é codificada. Ela não tem um livro, um papa que fala assim, olha, a lei é essa, a regra é essa. Para eu ser umbandista, eu tenho que prestar somente a caridade. Despretensiosamente. Eu tenho que dar sem pedir nada em troca. E eu tenho que dar de graça o que eu de graça eu recebia. Ainda tem isso. Isso é manifestação de Umbanda. É verdade. Isso, pra mim, é a Umbanda. Como cada um mexe a sua panela, aí é individual. Aí esses grupos se unem pra falar da mesma forma. Eu acho saudável. Agora, quando grita muito e quer fazer barulho pela forma arbitrária, é aquilo que eu te falei. O jeito imposto me causa rejeição. Né? Mas isso não quer dizer que eu vá estar num evento que eu chego lá e venho que discordei, mas tive. Eu não posso ser rotulada que eu estava num evento ou estava nesse grupo de manifestação e chegou lá um sacerdote e falou uma besteira. Aí você posta na sua internet que eu estive lá no fulano de tal, no axé lá do movimento. E naquela oportunidade o sacerdote só falou besteira. Mas a mãe Marcela estava lá. Aí ela concorda. Ela não ouviu? Ela não ouviu? Isso é muito, muito raso pra mim. Você ser rotulado porque você estava num evento e que você não conta com... Eu não sei o que você vai falar. Eu não posso ter domínio. Você não tem um script, você não tem domínio sobre isso. Eu não tenho domínio sobre a sua fala. Não tenho. Agora, numa massa, eu vou porque eu gosto, ou eu vou porque eu quero. Ou eu vou porque eu quero escutar. Ou porque você recebeu um convite. Ou porque eu recebi um convite que é uma pessoa que é muito... Que eu gosto muito, entende? Entendo. Então, às vezes, o grupo tem massas que não concordam exatamente com o conteúdo do que tá ali. Ou então eu só quero ir lá pra comprar um brinco. Que eu sei que nesses lugares que tem feira, expositores, sabe? A massa de eventos me incomoda menos do que uma massa de internet. A internet, ela é muito... Ela tem me preocupado um pouco. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu fiz uma pergunta aqui pra você. A internet, os influencers do axé, com representatividade no nicho, o quanto ajuda e o quanto prejudica? Pois é. Depende do que chama de representatividade. Sabe por quê? Representatividade hoje numa rede social, o que é? Número de seguidores? Exatamente. Pra mim não conta. É isso. Pra mim não conta, porque o que eu tenho de oferta pra comprar seguidores, R$60, 10 mil seguidores, eu posso comprar uma por semana. E ter 1 milhão de seguidores. Isso eu vou virar o quê? É importante? Não. Eu não tenho pretensão de ser reconhecida pelo número de seguidores. Eu gosto de levar a Umbanda limpa. Mas você não acha que isso... Então, nesse nicho... E aí eu vou chegar. Nesse nicho, o número de seguidores não compra uma notoriedade? Compra. E compra aí, muito. Estando a Umbanda na mão desse... Compra gente ignorante, inclusive. Tá? Desculpa eu chegar nesse ponto. Não, eu quero Mas a gente vê dirigentes de Umbanda fazendo absurdos, arrebanhando massas, não julgando o lado bom que faz. Mas quando faz o lado que eu não concordo, ela arrastam multidões. E aí, você vai ver o tipo de pessoas que arrastam são pessoas ignorantes. Dá pra ver. Não é só pela vestimenta, é pelo linguajar. É uma Umbanda que não traz nenhum conhecimento. Cega, só na manifestação do espírito. Porque aquela sede que eu senti lá no início. Para essas pessoas... É o que basta. Para essas pessoas, só basta o ritual. O ritual. Entendeu? É o resultado rápido, se vier, são né? as magias que você acha que os espíritos benfeitores vão privilegiar uns e desprestigiar outros. Eu vou te dar a resposta rápida porque você precisa? Não. Guia espiritual, ele não distingue. Ele não te menospreza. Ele age de forma imparcial com todos. Ele não vai te privilegiar porque você é um ignorante, você precisa de uma resposta rápida. A gente sabe que no início da mediunidade, o guia, para se autoafirmar no próprio médium, ele faz acontecimentos chocantes. Para que o médium acredite que aquilo ali não foi não foi você. Ele traz a credibilidade através de, resposta rápida.
Mas isso some. Pô, eu pedi, meu caboclo atendeu. atendeu. Pô, eu pedi, a minha vovó atendeu. Entende? É pra te credibilizar Mas, que aquela força existe. mas a gente tá falando de quê? O início da mediunidade. Um sacerdote ainda assim usar disso não é assistido pelos bons espíritos pra mim. Pra mim, não. Pra mim, não. Então, você ser influente por um trabalho mal feito de Umbanda, pra mim, não tem reconhecimento, não. Eu até acho bacana, gente legais, dá pra bater um papo, mas falar de Umbanda séria, que é o que eu gosto, não fico orgulhosa. Porque Pelo eu contrário. me lembro quando eu fui no seminário lá na casa de Jurema, que foi a primeira vez que nós nos conhecemos, e eu tive uma experiência muito positiva. A sensação que eu tive, e eu externei isso, é que eu sempre estive no lugar certo. Eu vim de uma casa onde eu tenho uma trajetória, o meu sacerdote também, eu tive a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, e o que eu ouvi lá, na casa de Jurema da Mata, com o seu seminário, que é um seminário muito sério, inclusive, foi exatamente aquilo que eu ouvi a minha vida inteira. Isso dá um alívio no coração, Não é? né? Que Porque você a não gente não ouviu nada escuta. de errado. Falei, caraca, porque quando você vai pra ver se você vai assistir ou ouvir alguma coisa que foge Do que você já fez. ouviu. E, não, aí, pô, Viviane, mas você foi ouvir tudo igual? Não tudo igual, mas a mesma base. Sabe que tava todo mundo olhando pro mesmo lugar? Exatamente. Todo mundo falando a mesma língua? Eu sou muito criteriosa na seleção dos meus convidados. E aí, eu fiquei pensando nisso. E eu cheguei pro pai Roberto, o meu sacerdote, e falei, pai, foi ótimo ter ido, mas eu não ouvi nada diferente do que eu ouvi aqui. Isso é bom. E isso trouxe um alívio. Tá tudo bem aqui. É. Sabe? Porque a gente quer ouvir o novo. Eu tenho 49 anos, vou fazer agora em outubro, e a gente quer ouvir o novo. A gente quer ouvir os outros saberes. A gente quer ouvir o que essa Umbanda está trazendo, que os neo-umbandistas estão trazendo. Porém, a que preço? De que forma? Exatamente. Né? Qual linguagem? Qual linguagem? O que se pode tirar? Isso é legal porque eu falo assim lá em casa, olha, quando a mãe fala é repetitivo, é chato, mas outra mãe falando é legal. E para filhos de santo, por isso que eu falo, gente, tragam os seus filhos de santo. Porque quando eles escutam da boca de outro sacerdote, as histórias são iguais. São idênticas às vezes. E aí aquilo ganha força pra você. E aquele filho fala assim, a mãe tá falando isso só por causa disso, daquilo. Não é. A mãe tá falando isso porque ela já viveu muitas vidas, muita história, muita estrada dentro dessa Umbanda. São 22 anos. 22 anos é uma fase adulta. Eu com 25, gente. E você tem 3 a mais que eu. Você tem um filho de 20. Eu tenho uma filha de 23. É uma fase madura de Claro. um bandista. E muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, o que falta aprender? Muita coisa a gente tem que aprender. Né? Porque todos 25 os dias. anos dentro da mesma casa. Todos os dias. Eu vim de um terreiro de Angola, onde a minha mãe de santo era uma pessoa maravilhosa, mas eu não me afinizava com... Porque candomblé tem que ter tempo, tem que ter... Não, eu não me afinizava com corte. Aquilo pra mim era um processo esquisito pra mim. E aí saí, mas muito amorosamente, ela me liberou. Sim. E tal. Super tranquilo, tenho muito carinho por ela, as entidades dela maravilhosas. E fui pra Estrela Consoladora. E há 25 anos estou lá. Hoje sou sacerdotisa de Umbanda dentro da casa de meu pai, né? Ajudando ali a ele, sendo um braço, junto com as nossas outras mães. No domingo nós liberamos mais 2 sacerdotes para a comunidade, né? O meu pai um e a minha irmã de santo outro. Então foi um sobrinho e o irmão de santo sendo coroados, enfim. Mas o que falta saber? Falta muita coisa. E aí a gente vê tanta coisa na internet. A gente vê uns perfis na internet ganhando seguidores assim, ó. Número de seguidores não me enche os olhos. Aí eu fico, meu Deus, de onde que saiu essa pessoa que até ontem não existia no cenário? A gente não conhecia. E surgiu do nada. Isso é muito triste. Pô, a gente vê uma mãe Flávia e você tá ela muito triste. Porque eu acho que ela é uma pessoa referência. De referência. E fala eu conheço a Flávia como pessoa pequena, porque eu estudei com ela. Legal. Então a Flávia... Ela é daqui, né? Agora ela tá em Seropédica. A Casa do Perdão tá em Seropédica, mudou a sede. Mas a mãe Flávia, ela tem uma história de muita luta. De uma menina de comunidade
que teve os seus problemas, passou por muita coisa, se formou, lutou, uma mulher preta, uma mulher que é de Umbanda, uma mulher que é de Candomblé, ela é filha de mãe Marçal. E que, sabe, ela tem uma trajetória. Aí você vê, o perfil dela tem tantos mil seguidores. Mas as pessoas não querem coisa séria, não. Do nada. Assim, ó. Falei, gente, mas sabe o que eu acho? A popularidade está na visibilidade. E no jeito espontâneo de falar. É muito chato, eu falo, médium sério não fica em casa bagunçada. Médium bagunçado não fica na casa séria. E assim é seguidor. Seguidor que quer se instruir, estudar, tá comprando livro, tá seguindo mães sérias, pais sérios. Não tá na bagunça. Eu falo pra filho de santo meu, gente, se eu ver curtida em vídeos que vocês sabem que eu não gosto, eu vou ficar muito desapontado. Eu não limito. Eu falo, ó, não curta. Indiretamente, pra bom entendedor, pinga letra. Você curtindo, você tá me dizendo quem você é. Exatamente. E eu não sou hipócrita, também não fico de bobeira. Gente, curtida dá visibilidade. Sim. Visibilidade faz crescer. Então, se você freia esse crescimento que está, ao nosso ver, exacerbado para um lado que você não concorda, não curta. Eu nem sigo. Eu não sigo. A minha curtida ela é muito valiosa para mim. Eu só curto quem eu concordo, quem eu quero ver crescer, quem eu acho que tá no caminho certo. Número de seguidor é muito chulo. Você rotular, popularizar e comparar como bom só porque tem número de seguidor. Eu conheço muito pai de santo que é sério, faz uma umbanda linda, simples. Não, então... entendimento, assim, surreal. Os pais que estavam lá no seu encontro, no seminário, não tem. Que eu fui observar, eu sigo todos. Sim, segui todos, aí eles me seguiram de volta, maravilhoso. Não tem seguidores, mas se você for numa gira deles, é de uma energia. Imagino. Se você vier uma palestra desses caras, é de uma energia, de um conhecimento surreal. Não, e o que a gente trocou ali foi maravilhoso. Surreal. Tu acha que nesses seminários eu vou trazer quem pra minha banda? Vou trazer quem quer se instruir, quem quer se aprimorar e aprender. Você não vai ver lá um Exu virando. Então não é interessante. Então fica lá. Pessoa que só quer ver o efeito anímico, não quer estudar. Não quer estudar. Não, e a gente tá dizendo isso, gente, mas a gente não tá criticando ninguém, não, tá? A gente uma crítica. A gente não tá desmerecendo nenhuma força. Não é uma crítica sem desmerecer, exatamente. Não é uma. A gente tá falando de outro lado, que é o lado do conhecimento, que é o lado da Umbanda séria. Da Umbanda, que não traz esse resultado tão rápido. A gente ajuda as pessoas, sim. Né? A gente tem um trabalho lá na Estrela, que é o trabalho de libertação, a gente tem um trabalho de cura, e a gente sabe que são processos. São processos. A gente vê filho de santo entrando já querendo receber Exu. Sabe? Qual é a cor da minha pombogira? Falo, filho, aqui não é tua casa, não. Aqui não é casa pra você. O pai mineiro fala, como é que a pombogira quer receber salário se nem trabalhou? Eu falo assim, olha só, esquerda, ela vem desenvolver, mas depois ela vai sumir, tá, filho? Porque aí direita vai trabalhar muito. Eu vou ficar sem minha padilha, minha pombogira por um tempinho, ela vai dar uma sumida, tá, meu amor? Porque tua cabeça é de direita. Ah, é? Tá, mas eu tenho quanto tempo ainda? Tá, então vou finalizando, tá? Muito, gente. Então a gente ia falar muito. Você já chamou matraca, tá? Eu, Manu e Flávia. A gente... Controla essas perguntas. Eu vou o Júnior rindo. Tá errada. Eu vou fazer um postzinho quando eu sair daqui. Comentem lá no post que eu vou fazer um sorteio de um jogo de cartas de baralho cigano, que eu faço também um jogo de baralho cigano. Mãe Marcela também é oraculista. Mãe Marcela também tem os atendimentos dela. Fala um pouquinho sobre isso pra gente ir pra parte final aqui pro bate-bola. Tá? Eu jogo cartas, né? Baralho Lenormand, mesa real. Dou aula também de baralho cigano. Jogo toda segunda-feira, eu sendo aqui, meus atendimentos estão lá me esperando. Eu normalmente jogo o dia inteiro, 7, 8 por dia, na segunda-feira, porque de terça a sábado eu trabalho. E quem desejar é só entrar em contato com a rede social, eu faço online e presencial também, tá? É muito legal falar sobre oráculo, porque o oráculo ele é um instrumento orientador, tá? Ele não é um fofoqueiro, ele não é um X9 da tua vida. Sim, eu falo isso também. Nos meus atendimentos eu falo assim, a pessoa tem que sair daqui melhor do que quando entrou. Perfeito. Mesmo que eu visualize tudo ali na mesa de jogo, e eu vejo que o caminho tá bem difícil, o meu aconselhamento
é para que ela melhore o caminho dentro do que eu vi. Eu não está com a informação logo pro consulente, pro cliente, né? Eu falo, olha, aqui eu tô vendo assim, 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 assado, mas o melhor caminho que você tem a tomar pelas outras linhas que eu tô vendo seria esse e outro. Eu sou de aconselhar, né? Eu uso o oráculo como um condutor de caminho. Assim como no Opeleifá, no Búzios, eu também jogo Búzios, mas de confirmação só, né? Quando eu não consigo a resposta ali de imediata no oráculo, aí eu pego Búzios. E Mãe Viviane também faz os seus jogos, tá? Entre em contato lá com a DM. Inclusive, no link da bio do Fala Manoê, no Instagram, tem o Linktree direto pro Baralho Cigano. E eu vou fazer um post quando nós sairmos daqui. E aí, responde lá, marca 2 pessoas, segue a página. Eu vou fazer um sorteio de um jogo para vocês, tá? Deixando isso bem acertadinho. E pode procurar a Mãe Marcela também, que tá tudo certo. Aqui não tem competição nenhuma de nada, não. Fiquem tranquilos que aqui tá tudo certo. É isso aí. Vamos fazer um bate-bola, Marcela? Vamos. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma palavra, você fala o que vier na sua cabeça pra gente finalizar. Ogum. Meu pai. A paixão da minha vida. Todo filho de Ogum é muito apaixonado pelo pai. E eu me emociono muito sério. Olha, toda a festa de Ogum, eu falo, gente, eu não vou chorar. Eu vou falar a palavra, eu fico a semana, o mês todo planejando. Ensaiando, planejando e falando o que vou falar. Não falo nada. Eu só falo o básico. Eu, que não sou filha de Ogum, sou muito devota a ele, que a minha filha nasceu dia 23 de abril, né? Ai, meu Deus, que benção. 5 horas da manhã, né? É 17 de abril, eu fiz de tudo pra segurar ele até dia 23, ele não veio. Não, parto normal, numa alvorada de Ogum, a minha mais velha. Gente, eu fiz de tudo pro meu filho nascer dia 23 de abril. Eu tenho muita devoção, estou toda vestida hoje de Ogum. Eu também tô. Em homenagem à minha homenageada aqui, a minha entrevistada. E eu sou muito devota de Ogum. Ogum, ele é o que me sustenta. Ele é o que me sustenta. Ele é o que me faz trilhar, caminhar. É o que me dá força todos os dias. Eu não falo força física, mas força de resistência. Eu falo que todo bom soldado de Ogum, ele tem que ser resistente. E resistente das batalhas da vida, vencendo cada batalha por dia. A guerra é no final. É isso aí. Né? Ogum é meu pai. Umbanda. A Umbanda é linda, né? A Umbanda é aquele carinho no coração com os nossos guias, é aquele conforto que a espiritualidade se manifesta para te trazer um colo. Eu falo que Umbanda é colo. Evangelho. É a base de tudo, né? É a base da vida, é a base do viver para a eternidade, não é entender que a vida não é só hoje, a encarnação não é só essa, que o espírito ele é imortal e que nós somatizamos experiências todos os dias, né? Então, o evangelho, para mim, é a palavra que direciona tudo. Fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Então, tá ligado muito ao sentimento, a nossa verdadeira história de dia a dia. Tem que ter fé a cada minuto. Eu tenho que ter fé que eu vou pegar essa caneca com a certeza que ela não vai cair. Isso é fé. Tudo para mim é fé. Tudo que você faz com passo calcado, ela é fé. Cabocla Jurema da Mata. Ai, minha amiga. Minha amiga, minha mentora, minha direcionadora, minha orientadora. Ela é de Ogum, né? A minha cabocla, ela vem na linha de Ogum. Então, antes de qualquer coisa, é a voz dela que eu escuto. São os conselhos que ela dá. E a gente fala que ela é uma lady, porque ela é totalmente diferente de mim. Ela tem voz doce, ela não é afobada, ela é calma, ela é resiliente, ela é extremamente inteligente nos passos que ela planeja. Ela é mãe, ela é orientadora, ela é aconselhadora, ela é tudo. Ela é bem diferente de mim. Só que ela é séria. Uma coisa que ela tem de característica, talvez uma das únicas, é que ela é séria. Eu falo até que agora ela tá dando um sorrisinho, que ela dá um sorrisinho assim, ela não ria. Ela tem aquele olhar um semblante sério de um caboclo forte, mas ela começou a sorrir agora. Por isso que eu falo, a gente tá passando... porque ela tá satisfeita com o trabalho. Muito. Muito. Ela tá feliz. E a festa do dia 3 de outubro é dela. Sim, né? estaremos A festa lá. de outubro é linda. Estaremos um girão com todos os caboclos em terra. Os sacerdotes são convidados para trazerem seus filhos graduados para dar um axé, tá? E trabalhar e dar passe. É a festa mais assim... É a festa pontual. que deixa ela muito feliz. Mas ela é o semblante sereno da minha vida. Ela é o lado sereno.
É um lado muito, muito bonito que trabalha em mim. E é nela que eu confio. Eu falo que ela é minha melhor amiga. Humano, eles nos traem, né? A espiritualidade não. E ela é minha amiga. Gente, olha, eu não posso ficar mais feliz com o programa de hoje. Eu não tô cabendo em mim de tanta felicidade, Coisa linda. de tanta alegria. Primeiro que é um sonho que está se realizando realmente, estar aqui com vocês. Recebendo o programa de estreia, Uma Mulher de Ogum, da força da Marcela, com tudo que ela trouxe para a gente hoje, com todos os esclarecimentos, com toda a verdade que Marcela nos trouxe. Isso para mim é de muito orgulho. Estou muito grata. Muito obrigada. Muito grata a Ogum, a espiritualidade, por você, Marcela, por nossos caminhos terem se cruzado. Por Oxum, que abriu esse caminho para que eu pudesse passar e andar por ele. E pelo sucesso que vai ser esse programa. Já essa foi, estreia já é. Vai dar muito certo. E a gente já deu. Tá aqui, pensamento positivo. E a gente está aqui vibrando positivamente. Tenho certeza que os orixás e que os guias estão satisfeitos com a entrega que você deu para a gente hoje. Então eu quero desejar à Casa de Jurema da Mata muita prosperidade, caminhos abertos, que você possa ser essa condutora, né, de almas, com essa nobreza. Porque o que eu enxergo hoje aqui foi uma nobreza de se trazer com todas as suas imperfeições, mas de uma maneira tão simples, de uma maneira tão verdadeira. A vida é simples, né? A gente que complica. A gente busca chifre em cabeça de galo, vamos botar assim, porque a vida é muito simples. E eu falo lá em casa, gente, não me idolatra não, tá? Porque eu sou errante igual vocês. Mas olha, mãe Vivi, eu fico muito honrada por ter te dado um incentivo desde aquela época lá do seminário, quando você se manifestou, o interesse em participar e levantou voz sobre, se eu não me engano, sobre a cor, né? É isso. O povo preto, né? Nas comunidades, onde é que nós estávamos? Onde é que tá essas mulheres? Onde é que estão, né? Essas mulheres pretas? E aí eu respondi que Umbanda não tem cor. Umbanda é pra louro, pra branco, pra preto, pra russo, pra todos nós. A Umbanda, ela existe. E eu fico muito feliz de estar aqui trazendo com a energia de Ogum, abrindo seus caminhos, junto com o Exu, numa segunda-feira. Um dia super propício para que isso aconteça. E eu falo que quem tem bom coração caminha longe, né? Boa intenção e bom coração, os caminhos se abrem de uma forma que a gente não sabe e não se explica. Então, o meu muito obrigado por ter sido uma convidada para abrir esse seu podcast. Já te desejei muita sorte lá no início. Já mesmo, gente. Lá naquele dia, lá, quando você falou, eu falei, caraca, irmã, conta comigo pra eu divulgar. Vamos. Fazer isso rolar. E é necessário, a Umbanda precisa disso, né? De ouvir, de trabalhar e de trazer a consciência bem atuante num bate-papo assim, frente a frente. Eu acho isso muito verdadeiro, muito legal. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Axé pra você. Quero agradecer também a Bradcast Studio, o Hermínio e a Dai, que estão aqui nos dando suporte sempre. Muito obrigada a vocês. Quero agradecer também os nossos parceiros, novamente, Marmita da Minha Mãe, de Lua, Doces e Bolos, a Costura Ancestral com a Juliana e a Axé Toque de Paz. Muito obrigada a vocês por esse carinho, por esse mimo, por vocês estarem com a gente e acreditarem também nesse projeto. Eles estão também nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só acessar lá o canal do Fala Manoê. Nós também estamos em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, tudo Fala Manoê, para que a gente possa ter um contato maior. E nós vamos fazer um postzinho para fazer um sorteio do jogo, de uma leitura de cartas para vocês, tá bom? Então eu quero agradecer demais. Um beijo para vocês e fala, Manoê! Manoê vai continuar falando. Um beijo! Fechou aí?